Olá, boa noite. Estamos chegando aqui com o nosso replay desta semana. Hoje é segunda-feira, dia... Que dia é hoje? Agora me deu branco. Dia 11. Dia 11 de agosto. Aniversário do meu amigo Cancildo, rapaz. Um abraço, Cancildo. 11 de agosto de 2025. A gente vai falar sobre o julgamento. Lembra que a gente falou semana passada do julgamento da CBF no caso do Icasa lá no Superior Tribunal de Justiça? Pois bem... Teve mais votinho lá nesse lance, daqui a pouquinho eu vou trazer para você essa informação e uma outra situação que eu fiquei sabendo ali de bastidor. Daqui a pouquinho eu falo para você. A gente também vai falar sobre a audiência pública que vai destacar o futebol aqui na região do Cariri. A expectativa é que tenhamos participação de várias pessoas, inclusive representantes também do governo do estado, da gestão municipal, dos clubes, empresários. Daqui a pouco a gente tem essa situação. Você sabia que teve um colombiano que veio parar no Brasil para jogar em um clube caririense para você, tá bom? Mondragon foi convidado para voltar a vestir a camisa do Guarani. Sabia dessa história? Ele falou pra gente. Pois é. Então se liga, replay tá no ar. Se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, dá aquele like, aquela curtidinha, o joinha que é sempre importante até pro YouTube impulsionar ainda mais o nosso trabalho. Acione o sininho, sempre que tiver nova postagem, o próprio YouTube tratará de mostrar a você. Publicar pra galera. Vamos falar também do Quadrangular da Amizade. Sábado que vem tem Icasa, Guarani, Barbalha e Crato em campo, só ex-jogadores, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho aqui no replay. Galera que tá aqui no Instagram, vem pro YouTube. O Adegildo Feitosa, boa noite. Adegildo Jucás, um abraço aí pra galera de Jucás, tá acompanhando aqui no Instagram. Vem pro YouTube, tá bom, Adegildo? O Wesley tá por aqui também, ex-jogador, hoje Wesley Vitor, né? Hoje é educador físico. A Maria Alves também tá por aqui. Deixa eu ver quem tá mais aqui. O Santana, Antônio Santana, Cassiano Joá, o Julian Gutenberg, tá de Uruburetama. Abraça a galera de Uruburetama. Vem pro YouTube, tá bom? Replay com Tony Souza. Chega, Julian. Arena Fute Gold Play, também deixando boa noite. Cadê aqui o Isos? Também aqui o Netinho, Dionei, grande Dionei. Dionei marcou golzinho, estava jogando com a seleção Master. Jonas Pereira, lá de Tibaúba, na zona da Mata de Pernambuco, também está por aqui. O Kelvin Bezerra também por aqui. O David Micael, o Danilo Pereira. Galera, você que está no Instagram, Arthur Vieira, vem pro YouTube, replay com Tony Souza, que a gente vai trazer para você muita coisa bacana. O Jonas, lá de Tibaúba, também está por aqui. Vem pro YouTube, replay com Tony Souza, que a gente tem muita coisa bacana para trazer no nosso programa, e daqui a pouquinho você vai saber desse colombiano que agora é caririense, tá certo? Deixa eu falar para você que a gente tá trabalhando aqui em nome das cachaças Luanda, entre as melhores do Brasil. Essa é do Cariri, Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça, tá bom? Premiada lá no Festival de Areia. Em Campina Grande, no passado, medalha de ouro, medalha de prata. Segue lá no Instagram, @Engenho Luanda, tá? Diniz Supermercado, de canto a canto, em todo canto, tem o Diniz perto de você. Diniz Supermercado, atendendo até as 9h30 da noite. Crato, Juazeiro, Barbalha e Missão Velha, tá ok? Entregou semana passada 15 toneladas de arroz a várias instituições, todas contempladas com essa alimentação que foi arrecadada na corrida dos 26 anos do Diniz Supermercado. Foi muito legal. Segue lá também Diniz Supermercado, tá ok? Deixa eu falar para você aqui da Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, são mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Perboni Brasil, fica no Galpão 2, lá do Ceasa de Barbalha. Fala com meu amigo Val, que ele vai atender você muito bem. Você tem mercadinho, tem sacolão, tem supermercado, você, enfim, tem o seu comércio, então procura oferecer o que há de melhor, procura a Perboni Brasil. Fábio de Bitelo, um abraço, meu irmão, tá por aqui, piloto. O Thiago Silva também, Dimar, vem pro YouTube, galera, vem pro YouTube pra gente poder bater aquele papo bacana, tá? Replay com Tony Souza. Deixa eu falar também pra você de Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil. Embalagens para pizza, para hambúrguer, garrafa, tem a tampinha, tem sacola de todo tipo, sacola
sacola boca de palhaço, sacola para lixo, enfim. Quer embalagem? Salviano Embalagens. Rua Mauro Sampaio, 4500, ali ao lado do CT Praxedão, no bairro Lagoa Seca, aqui em Juazeiro do Norte, tá bom? Alex Lima tá por aqui, Baratinha, Reginaldo Rogério, vem pro YouTube, galera, Replay com Tony Souza, compartilha, avisa a galera que o Replay tá no ar, tem muita coisa bacana pra rolar no programa de hoje, tá ok? Deixa eu falar pra você do Espaço de Dança Aline Silva, que tá com uma programação muito bacana, porque são 7 anos do Espaço de Dança Aline Silva. Mantém a forma dançando no Espaço de Dança Aline Silva. Você segue lá no Instagram e de hoje até o dia 15, todo dia tem uma programação. Deixa eu falar também aqui de Gaúcho Luminárias. Você está querendo ter aí a sua iluminação na sua residência, no apartamento, no seu estabelecimento comercial, na sua área de lazer, então procura luminárias lá de Gaúcho Luminárias, tá ok? Luminárias e companhia. Vale a pena lá, é um preço bacana, requinte, muito bacana mesmo as luminárias, opções que tem lá de Gaúcho Luminárias. Deixa eu trazer aqui para... Oi. A galera tá reclamando que tá travando, pergunta aí se agora tá ok. Tá ok aí, pessoal, a galera tava reclamando que tá travando aí agora. O Braulino Francilino tá travando agora de novo, deu a regularizada aqui. Tá bom, Braulino Francilino, cadê aqui? Guararema Online também aqui, Domingo Sábio Vidal, também deixando aqui o boa noite. Bom esse feedback da galera que já chega mandando ver, né? Marcondes Barbosa deixando boa noite, valeu, tamo junto. Alexandre Neto também deixando boa noite. Quem tá mais por aqui? Tony Brito, boa noite, meu amigo Tony Souza. Estou aqui até um pouco de ansiedade em saber como foi o resultado desse julgamento do processo Icasa vs CBF. Abraço a todos e que tenham todos uma semana abençoada. Daqui a pouquinho eu falo, tá bom, Tony? Daqui a pouquinho meu xará, Tony Brito, lá em Diadema, São Paulo, também com a gente aqui. Tava travando, mas aí, pessoal, já deu uma regularizada, né? A gente vai poder aqui fazer um negócio bacana. Chega pra cá, tá chegando aqui o vereador Bilinha, vai bater um papo com a gente. Senta aqui, o William Basílio, daqui a pouco a gente vai conversar com você aqui, nosso querido Bilinha, que tá chegando. Rapaz, o que Bilinha tem de assessor, é um negócio fora de sério, viu? Só assessor importante. Cadê aqui, rapaz? Direto de São Paulo, na audiência, com Tony Souza, J. Washington, grande J. Washington, dos grandes radialistas que nós tivemos aqui na região, hoje está radicado lá em São Paulo. Trabalhou muito na Rádio Setama, J. Washington. Domingo Sagual ficou bom, beleza. Galera, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a audiência pública, o vereador Bilinha já chegou aqui. O colombiano que veio para a região do Cariri e não saiu mais. Pensa num negócio bom essa terra. Pois daqui a pouquinho ele vai estar com a gente, tá? Xavier Trindade também com aqui. Deixa eu falar logo a história. Nesse fim de semana a gente teve aqui o jogo entre Seleção Brasileira Master e Seleção Cearense Master. Foi 4-2 para os cearenses. O jogo todo tá aqui no YouTube, você pode acompanhar depois. Foi muito bacana o jogo, com grandes craques, Viola, Túlio Maravilha, Amaral, Ronaldo Angelim, Mota, Sérgio Alves, Bechara, Cristóvão, Marcos Vinícius, rapaz, Mota, o Alcimar Domador de Leão, Júnior Xuxa, Mondragão, foi uma galera boa que esteve aqui com a gente nesse fim de semana aí, participando lá desse jogo festivo e beneficente na Arena Romeirão, tá certo? A gente acabou pegando aqui um plazinho aqui, outra colar, com alguns desses atletas. E a gente conversou com o Fábio Bilica, né, a reportagem do Replay, o Eduardo Benjamin, ouvindo o Fábio Bilica, que falou sobre as mudanças no futebol. Você concorda com o Fábio Bilica? Começou no Vitória da Bahia, jogou muito tempo na Europa, principalmente lá na Turquia, e depois voltou para o Brasil, jogou no Grêmio, aí voltou novamente para o exterior e depois encerrou a carreira aqui no país. Ele que é paraibano de Campina Grande, jogava muito o Fábio Bilica, viu? Esteve aqui e teve um lance dele, rapaz, ele deu um banho num cabinha lá da Seleção Cearense, dentro da pequena área. Qualidade o Fábio Bilica. Veja aí o que falou o Fábio Bilica sobre a mudança do futebol brasileiro comparado com o europeu. Aqui com o Fábio Bilica. Fábio, como é que é voltar aos campos e jogar com esse pessoal, que o nome é grande, né, no futebol brasileiro? É verdade, satisfação, né, jogar com grandes jogadores, tanto daqui do Ceará como do Brasil. Eu fico feliz em estar aqui em Juazeiro do Norte, nesse evento maravilhoso. Fábio, muito se fala atualmente que o futebol brasileiro sucumbiu ao futebol europeu. E você fez boa parte de sua carreira lá na Europa. Isso é verdade? Essa premissa é verdade?
Olha, o futebol mudou muito, né? Quando eu fui para a Europa em 98, o melhor futebol do mundo era o italiano. Depois mudou. Foi para a Espanha, Inglaterra, mas o Brasil sempre está ali, né? Campeão sempre. Infelizmente a gente deu uma baixa agora, mas vai se erguer ainda. O que você acha que precisa fazer? O que o futebol brasileiro precisa fazer para voltar à ascensão de antigamente? É ter uma base, né? Começar da base. Acho que a base do futebol é quando chega no profissional, começando pelo infantil, juvenil, né? Júnior, profissional, quando chega já está lapidado, então fica mais fácil para o futebol. Bom, tá aí o Fabilica falando aí sobre as mudanças no futebol. Fabilica que teve bem aí, ainda tá durinho aí a galera aí mais veterana, mas tá batendo sempre bola, o pessoal tá fazendo jogos festivos. Deu um lençol, rapaz, é porque a gente não teve ainda como colocar os melhores momentos lá no YouTube. A gente vai colocar depois os melhores momentos, tá bom? O Franzé já tá por aqui. Boa noite, Tony Souza, direto de São Bernardo do Campo. Cidade tá gelada. Um abraço, Franzé McLaren. Segundo ele, é o maior ídolo da história do Crato. Franzé McLaren é resenha. Jogou Barbalha, jogou Ferroviário, já participou também com a gente aqui. Gildásio Furtado, boa noite toda a galera do Replay. Tamo junto, valeu, Tony, parabéns pelo programa, valeu, Gildásio, obrigado aí pelo carinho da audiência. Galera, compartilha, avisa que o Replay tá no ar, tá bom? A gente vai ter muita coisa pra falar. Julgamento do Icasa. Teve mais um votinho rolando hoje à tarde. E tem novidade, daqui a pouquinho você fica sabendo aqui no Replay, a gente que acompanha há muito tempo essa história, e você sempre ficou sabendo aqui no Replay dessa parada aí do julgamento do Icasa. Do Icasa não, julgamento da CBF, né? Lá no Superior Tribunal de Justiça, daqui a pouquinho. Quem também conversou com a gente foi o Mota. O Mota comentou sobre a situação do Ceará, né? A pessoa tá na bronca com o Ceará, que o Ceará não tá contratando. Veio o Vina, mas o Vina já era de casa, o pessoal tá querendo contratar, que o Ceará contrate mais, e o Mota conversou com o Eduardo Benjamin, também falou sobre o Vozão. Mota, que é um dos grandes ídolos recentes do Alvinegro de Porongabuçu. Falando com o Mota, como é voltar aos campos, reencontrar o pessoal e mostrar um pouco do que você fez dentro de campo, na carreira profissional, mostrando agora para um pessoal que pode não ter visto você jogando. Não, acho que é bacana, né? Esses jogos assim sempre é legal, você reencontrar companheiros, ex-companheiros, né? Ex-jogadores que a gente jogava contra, né? E participar de um evento como esse, num estádio como esse, que ficou muito bonito, muito bom de se jogar. O gramado bom, a galera veio aí, o pessoal do Juazeiro recebeu muito bem a gente. É sempre gostoso, né? Dar os parabéns aí pro pessoal do Juazeiro que participou aí desse evento e agradecer todo o carinho aí. E o Ceará, até agora, né, o final do primeiro turno, conseguiu ficar ali na metade da tabela. Você acha que dá para sustentar esse meio de tabela ou até conseguir uma campanha melhor? Eu torcer que sim, né? Eu, como torcedor do Ceará, torcer que dê tudo certo, né? Que continue assim. Mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é difícil, né? Mas com trabalho e determinação, foco, né? Acho que eles estão tendo isso aí, tem tudo para se manter. O futebol brasileiro é visto como um dos mais imprevisíveis do mundo inteiro. Só que se a gente for ver pela parte de cima da tabela, ultimamente 3 clubes ali estão dominando, Flamengo, Palmeiras e agora o Botafogo. Você acredita que o futebol brasileiro é o futebol mais imprevisível do mundo? É difícil, como eu falei, é um campeonato talvez seja o mais difícil do mundo, né? Que todo mundo fala, por ter muitas equipes de muita qualidade e oscilado na competição. Acho que esse é o problema do campeonato, né? Muitos oscilam, tem muitas competições também, uns priorizam uma competição, outros priorizam outra. Eu acho que isso faz com que o campeonato se torne mais difícil, mas torço aí pelo lado do Ceará que dê tudo certo e seja um ano maravilhoso. Tá aí o Mota, né, na esperança aí que o Ceará deu uma organizada, deu uma melhorada, o Ceará não brigue para cair. O Ceará, aliás, né, dos times cearenses é o que tá melhor no Campeonato Brasileiro. Fortaleza veio de 5, a galera tá de cabeça inchada. Parece que o problema lá no Fortaleza não era só o Vojvoda não, viu? Tem mais coisa por lá. Mas, enfim, o fato é que o Mota e do Ceará tá na esperança que a coisa aconteça de uma forma melhor nessa Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Olha aí para você ver o nível da galera que esteve neste final de semana. Se você for olhar depois aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, tem muita coisa. A gente fez um corte aqui da entrevista com o Oldivan. Lá no TikTok já está chegando a 100 mil visualizações. Só um cortezinho que a gente fez. A gente nem utilizou
Eu vou trazer detalhes depois da entrevista com o Divan, ele falando do Eurico Miranda, falando do Pedrinho, enfim, a gente vai fazer esses cortes e colocar aqui também pra galera, tá certo? Deixa a gente ouvir aqui o Mondragon, porque é o seguinte, o Bilinha já tá por aqui. Deixa eu trazer logo boa noite aqui do vereador William Basílio, o Bilinha, que vai conversar com a gente sobre uma audiência pública que vai acontecer esta semana na Câmara Municipal para falar sobre o futebol, a situação do futebol de Juazeiro do Norte. Vereador William Basílio, boa noite, prazer em ter novamente por aqui. Boa noite, Tony, boa noite a todos do Replay com Tony Souza, sempre um prazer. Qual é a câmera que eu olho aqui? Pode ficar à vontade, olha aqui. Beleza, gosto de perguntar porque o pessoal vê. É sempre um prazer, Tony, quero agradecer a vocês, programa muita audiência, que leva para o Brasil e para o mundo inteiro, né? Você tem que se destacado no que diz respeito ao futebol aqui da nossa cidade, levando o nome da nossa cidade, dos clubes, entrevistas exclusivas, eu tenho acompanhado de perto, parabéns pelo seu programa, você Obrigado. Mostra a credibilidade que você tem e isso é muito importante para a gente. Fico muito feliz por isso, de ter um cara, você só tem um defeito, se torcesse o Flamengo era melhor ainda. É bom narrando o jogo do Flamengo ali, está vendo o Megão, aí os caras no chat, esse narrador tá muito rubro-negro. A galera vem logo pra cima, rapaz. Fico feliz, você é um cara que ajuda o esporte através da sua voz, do seu programa, e a gente fica feliz por isso. E estamos aqui para falar dessa audiência pública, tivemos uma reunião muito produtiva com o presidente do Guarani, o Zé Ivan. Inclusive, eu quero que você fale já da audiência. Não fale agora não, porque eu quero ver uma situação com você que você nunca fugiu, nunca escondeu que é torcedor do Guarani, rubro-negro, no Rio e em Juazeiro do Norte. E eu queria que você visse essa entrevista que a gente fez com o Mondragon. O Mondragon dizendo que... O Mondragon parou, né? Jogou no Guarani ano passado, disse que resolveu parar, disse que não queria mais jogar futebol profissional, mas o Mondragon recebeu um convite para voltar a jogar futebol de várias equipes, e entre elas o Guarani. Vamos ver aí o que foi que falou aí o Mondragon, meu querido Jimmy. E olha quem vai ser o goleiro hoje para o jogo na Arena Romeirão, Seleção Cearense, Seleção Brasileira Master, Mondragon. E aí fica até difícil dizer, tem mais identificação com quem? Aqui no Cariri você passou por Crato, Guarani e Casa, hein, velho? É verdade, né? Primeiro eu fico feliz pelo convite, né? Participar de um evento como esse, um evento grande, né? Estar ao lado de vários jogadores que eu já conhecia ali, que já joguei contra ele, né? Alguns que já joguei a favor, né? De acompanhar alguns que jogou pela seleção brasileira. Então, assim, a emoção é grande, né? E um evento grande, vamos ter a responsabilidade de fazer algo bonito, né? Não só para nós, mas também para o torcedor. Mas vamos ser sinceros, pô, Master, tu poderia estar jogando ainda, velho. É verdade, né? E eu ainda recebo convite ainda, né? Mas deixa agora só acompanhar pela televisão, acompanhar vocês trabalhando, né? E torcer para aqueles que a gente sabe que ainda está continuando, né? Que é da nossa época, né? Mas aí eu vou ficar agora de fora, só acompanhando pela TV agora. É verdade que o Guarani andou lhe procurando este ano para voltar pro time? Olha, no início, né? No início eu tive um contato ainda com o pessoal aí, né? Mas como eu já tinha decidido, né? Em parar, né? Então assim, claro, a torcida é muito grande pelo Guarani, né? Foi o clube que eu parei, né? O ano passado. Então assim, vai ficar aquele carinho, aquela desejo de ter alcançado o nosso objetivo, que não foi o caso, né? Mas aí vai ficar aquele carinho, né? Não só pelo Guarani, mas também pelo Cariri agora, né? O Crato que eu tive, participei joguei pelo Crato aqui, né? Pelo próprio caso, fomos campeões de 2021, então campeões da Copa Fares Lopes. Então assim, é um carinho muito grande de poder retornar aqui, né? Na cidade e encontrar vocês, encontrar vários amigos aqui. E, se Deus quiser, fazer um bom trabalho mais tarde. Hoje é o Dr. Mondragon, fisioterapeuta. Olha, a gente está nessa área, né, de ventosoterapia, na verdade, né? E assim, agora a gente tem que seguir a vida, o futebol para e a gente tem que seguir a nossa vida, né? Mas assim, estamos por aí de volta, né? Estamos aqui com um coração alegre de poder reencontrar os amigos. Mas o nome Mondragon continua ou mudou de nome? É o nome de batismo na profissão? Não, continua assim. Acho que onde eu chego é por esse nome. E acho que vou levar pro resto da minha vida. Manda abraço pra galera do Replay que tá acostumada a lhe ver por aqui. Com certeza, e eu tô sempre acompanhando. Na segunda-feira, né,
no YouTube, né? Então, assim, o Instagram também, né? Então, um abraço aí pra galera do Replay. Tamo junto. Paredão Mondragon, a torcida do Cariri sente falta desse rapaz aqui, viu? Hoje à tarde, na Arena Romeirão, vai estar aqui com a seleção cearense Master. Com imagens de Eduardo Benjamin, Tony Souza ao lado do Paredão, porque grandes momentos merecem replay. Mondragon, essa conversa com o Mondragon a gente teve antes do jogo, no sábado, né? E o Mondragon acabou revelando essa situação. Pegou bem, viu? Aliás, o Túlio deve estar sonhando com o Mondragon hoje. Ele pegou 2 bolas lá querendo driblar o Mondragon veio como um gato por baixo, pegou a bola, tirou, rapaz, o doce da boca do velho Túlio Maravilha. Grande Mondragon, abraço para o velho Mondragon. E aí, dava pro Mondragon ainda no Guarani, Bilha? Você como torcedor do Leão do Mercado? Eu acho que sim, ele tá fininho, viu? Pegava muito. Neto pode falar, Neto pode dizer, é treinador de goleiro, né? Então dá pra... Mas eu acho que dá. Torcedor, grande goleiro. Torcedor ia querer Mondragon ainda, não ia? Com certeza. Eu tava olhando, eu senti sua foto no jogo de sábado, que eu vi. Vinícius Duarte pelo menos deu umas carreirinhas, tentou dar uns dribles, dar uma enfeitada. Fez gol? Boaz, fez não. Boaz Davi tentou também, entrou. Deputado Davi Raimundão, entrou assim meio cansado, entrou meio morto. Entrou cansado, saiu morto, Davi. Deu umas carreirinhas, mas não deu certo, não. Já de Guga também, já de Guga foi ligeiro demais. Foi quase de flash. 10 minutos ele saiu. Eu senti sua falta, rapaz. Vinícius joga bem, Vinícius. Tá jogando direitinho, gostei. E outro magrinho. Mas eu nunca vi, não. Mas eu vi uns cabas com a camisa igual as minhas, rapaz. Tem aquela almofadinha aqui que o caba. Luciano Basílio, Marco Vinícius, Cristóvão. Tem uma galerinha com essa camisa com a almofadinha, rapaz. Esse cadebilinho aqui não veio, eu tô correndo 5 km todo dia. Tá fácil, viu? Tá corrida do Diniz. Vamos levar você na próxima corrida. Tem problema não, viu? Mandar um abraço pessoal do Central, Fábio de Bitelo, um abraço aí bacana. Tá bom? Valeu aí. Eu sou a mãe de Flaismar Goleiro, a dona Lia Barros. Ô, dona Lia, obrigado pelo carinho da audiência. Vem acompanhar a gente aqui no YouTube. O Flaismar, que teve bom momento com a camisa de casa e também do Cariri. Aliás, no Cariri ele foi herói do acesso, né? Pegou pênalti e tudo mais. Grande Flaismar. Tá certo? Um abraço para essa turma toda. Pessoal, daqui a pouquinho, Júnior Xuxa fala sobre a situação do Icasa, critica a redução do campeonato cearense. Daqui a pouquinho, sobre o julgamento da CBF no STJ, teve mais gente votando e eu soube de uma paradinha ali de bastidor que eu não sou baú para guardar segredo. Daqui a pouquinho eu conto essa história. E o colombiano que veio para o Cariri e ficou aqui com a gente. Caba bom, goleiro também, viu, dos bons. Daqui a pouquinho eu vou trazer essa história. Braulino Francilino está em Jericó, na Paraíba, 28 graus, está dizendo ele lá. É mais perto do nosso aqui, viu, Braulino? Cadê aqui quem mais, rapaz? O Franzé disse que estava não sei quantos graus lá. O Tony Brito também disse que lá está lá embaixo. Também 0 graus em Diadema, tá dizendo aqui o Tony Brito. Galera gosta de um friozinho bom danado. Meu querido, 9 graus, rapaz. Tony Brito tá dizendo que tá 9 graus em Diadema. Eu vou mandar para você uma cachaça Luanda, Tony Brito. No frio, uma cachaça Luanda não tem melhor. Pense. Eu tava vendo aqui os comentários aqui pelo Instagram. E o Mariano, que é gerente operacional da Federação. Da Federação, gente boa demais. Disse que o Mondragão pegava mais do que Neto. Eu digo, nunca vi Neto jogando bola. Eu nunca vi. Olha, Neto Santana e Clodoaldo Amaro. Neto pelo menos tem uma foto. Clodoaldo nem foto tem. Disse que era goleiro lá pro lado dos Amaro em Missão Velha e depois jogando no Venha Ver em Babá. Nunca vi uma foto, rapaz. Não tem uma foto nem de Jeba. Já Neto pelo menos foto tinha. Não sei se agarrava, mas de foto ele tinha, Neto. Um abraço, meu amigo Elmo. Acompanha a gente aqui pelo YouTube, Elmo. Meu querido William Basílio, Bilinha. Quinta-feira é isso, a audiência pública para falar sobre o futebol de Juazeiro? Quinta-feira, 9 horas da manhã, a audiência nós tivemos, fala logo da reunião que nós tivemos com os presidentes do clube, o presidente Saivan do Guarani, o diretor do Icasa Pereira, que ficou representando o presidente Celso Ponte. E o Cariri não teve como ir, mas acredito que quinta-feira estará presente nessa audiência pública. Nós sugerimos essa audiência pública para que a gente possa debater com os clubes, que é quem sabe onde está o maior gargalo de tudo isso. A gente sabe que é financeiro. Eu confesso, Tony, que eu sempre disse lá atrás, mesmo antes de ser vereador, que acho que os clubes não têm que depender do poder público, municipal e estadual.
Eu acredito que tem que ter um patrocínio, sim, do poder público estadual, municipal, mas não dizer assim, como eu ouvi várias vezes em entrevista de presidente de clube, se o poder público não ajudar, a gente não tem como participar. Eu acho que os clubes são muito grandes, temos grandes empresários na cidade de Juazeiro e tem como ajudar, sim. Eu acho que se tiver um trabalho bem feito, com contratar um marqueteiro ou alguém que possa dizer planejar, mostrar o planejamento de cada equipe, de cada clube, mostrar para os empresários o que querem, que eu sinto falta de ver aquela torcida, tanto de Casa Guarani, o Cariri que está surgindo agora, apesar de ser um clube empresa, lotar aquele antigo Romeirão, hoje Arena Romeirão, então está faltando isso. Dá um sangue novo, dá um tchan. Então, enquanto vereador, a gente está buscando isso, essa audiência pública, provocar essa audiência pública, Ministério Público, para saber como podemos ajudar enquanto vereador da cidade de Juazeiro do Norte. Eu não quero ser o pai da criança, eu quero chegar e ajudar. Como já ajudei, mesmo antes de ser vereador, disponibilizando, mesmo pouco dentro das minhas possibilidades, o Clube dos Comerciários, para Guarani, para Icasa, quando precisava, dentro das nossas possibilidades. Se cada um fizer algo pelos nossos clubes, se cada empresário colocar a sua logomarca de uma maneira, dá para fazer, dá para montar um bom time. A gente o que quer é botar os times na primeira divisão do Cearense e, consequentemente, tem times, tem equipe, não desmerecendo, mas tem equipe da Série D que o futebol amador daqui de Juazeiro é muito mais forte do que alguns times profissionais que estão na Série D e Série C do Campeonato Brasileiro. Então a gente fica triste com tudo isso, ver o Icasa e Guarani nessa peleja que está aí. Então o que a gente quer é somar força, unir forças de mãos dadas para que a gente possa ouvir esses presidentes, ouvir as torcidas, para que a gente possa entrar num denominador comum e traçar uma agenda para que a gente possa buscar soluções, tanto no setor público quanto no setor privado. E sem esquecer das categorias de base, que é de suma importância. Demais. E assim, e o que parece é que esse período de vacas magras não é um privilégio de Juazeiro do Norte, né? A gente vê isso acontecendo no interior do estado. Se a gente for parar para observar, por exemplo, nós tivemos apenas 4 times que decidiram disputar a Série C do Campeonato Cearense. 2 de Sobral, porque o Vila Real até um dia desse era União, um grupo de empresários na área de eventos comprou o União e colocou o Vila Real, que era o grande bambambam, financeiramente falando, dos 4 que estavam disputando a terceirona. E acabou não subindo. Guarani de Sobral, que é muito tradicional, e o Crateus também, estão na final, conseguiram acesso para a Série B. Mesmo assim, são 2 equipes que não disputaram, não vão para a Taça Fares Lopes. Então veja que mesmo com os times conseguindo acesso, a Fares Lopes não foi interessante para essas equipes. E o que a gente vem observando é que, por exemplo, a federação divulgou 11 times para Fares Lopes, só 3 do interior. Por que é que o interior está fora da Fares Lopes? Fares Lopes não está interessante, não está sendo atrativo para as equipes do interior. E também passa por essa questão financeira. E aí eu lhe pergunto, vereador Bilinha, quem poderá participar? Vamos aqui, o senhor falou Ministério Público, o representante de clubes, representante da gestão municipal, representante de empresários. O governo do estado, será que o senhor mandou convite para alguém do governo do estado também para estar participando dessa reunião? Nossa assessoria mandou convite para todos, Federação Cearense, Ministério Público, sociedade civil, os amigos, os empresários, para que possa participar dessa audiência pública. Por quê, Tony? O que é que a gente quer? Debater o que for melhor para os clubes. Ah, mas os clubes não têm certidões. Sim, vamos lá. Advogados irão participar para que a gente possa ter um entendimento. Tem como ajudar. Nós temos aqui, permita eu falar o nome de algumas empresas aqui. Fica à vontade. Diniz, Empresa Coral, Cajuína São Geraldo. Então, dentre tantas empresas que nós temos aqui, empresários, a gente só vê Diniz e já o presente. Acho que a Cajuína ano passado estava, se eu não me engano, na camisa do Icasa. Eu acho que do Guarani também, aqui no ombro, se eu não me falha a memória. Acho que a Cajuína estava ano passado. Não sei se este ano estava, mas eu vi na camisa. E a gente sente a ausência realmente das grandes empresas
de chegar, por exemplo, o que eu vejo, e aí eu fazer propaganda de graça, viu, moçada? Que a gente vê com certa frequência. Já o Presentes, a Cajuína, acho que eu vi ano passado, Farmacy, tá sempre chegando junto, Diniz, então, nem se fala, Perboni, que também chega junto, Val. né? Val da Perboni. Eu acho que recentemente a Tomix, que eu acho que até do ICOI, do Iguatu, do Centro-Sul aqui, também chegou patrocinando, acho que é do Val da Pizza, também chegou ajudando o Guarani, porque ele também é diretor do Guarani, né? Prazeres da Carne também acabou chegando, ajudando um aqui, outro acolá, mas a gente vê que não é todo mundo que chega junto, né? Às vezes tem aquele que tem mais ligação com o time, ou é dirigente, é torcedor, mas aquela coisa, por exemplo, de se tornar uma situação atrativa. Eu quero botar porque, assim, como o Diniz faz, Diniz bota na camisa de todo mundo. Já o Presentes botou já na camisa de todo mundo, Farmas também. E isso está faltando, né, vereador? Para mim, o maior supermercado que existe aqui na nossa região é o Diniz, não desmerecendo os outros, assim, tô falando em termos desses outros que tem, que eu não vou nem citar o nome. Que o dinheiro não fica aqui, vai todo para São Paulo. Para fora. Então, para fora, não fica aqui o dinheiro. Então, nem sequer gera emprego, gera renda aqui. Mas, assim, todo o lucro deles não é investido aqui, vai para fora. O Diniz não, o Diniz é de canto a canto aqui, fica aqui na região do Cariri. Fica na região, investe no futebol, investe em corrida, tudo. Investe em várias modalidades. Tem visão. Então, essas outras empresas, então, assim, o que a gente quer provocar, no bom sentido, é esses empresários que estão aqui, de boa índole, que amam o Juazeiro, que se instalaram aqui. Muitos não são daqui, mas que moram aqui, são empresários, que amam futebol, quer ver a Série B que o Icasa fez aqui, proporcionou aqui, aquela festa do chapéu contra a Chapecoense. Então foi muito bonito aquilo. Então, você empresário que está nos assistindo agora pelo replay do Tony Souza, eu faço esse apelo aqui para que vocês possam, de fato, ajudar as equipes a sair da UTI, porque não está sendo fácil para os clubes. Então, o que a gente quer provocar, além do poder público também, que eu não vejo como obrigação, mas como um parceiro, um patrocinador, porque os clubes levam o nome da nossa cidade, geram emprego e renda aqui, mas os empresários também podem fazer isso. Federação foi convidada? Foi convidada. O Josimar, inclusive, participou da nossa primeira reunião e foi muito bom, deu várias ideias. E Dr. Mauro Carmelho, eu vejo que tem boas intenções de ajudar o futebol do Cariri. Mas está mudando as coisas. Inclusive, eu vou deixar aqui uma crítica aqui, uma sugestão. E eu vou fazer outra. Para o Dr. Mauro Carmelho. Mauro Carmelho, para mim, foi o presidente que colocou a federação de verdade no interior. E eu tô achando a federação saindo do interior. Eu vou dizer por quê. E aí, pronto. É isso que eu quero saber. Eu vou até querer saber dessa resposta. Porque, assim, se teve um presidente que chegou junto no interior, chegou junto das ligas, dos clubes, na Federação Cearense de Futebol, chama-se Mauro Carmelho Filho. Pronto. Isso aí é indiscutível. Mas, doutor Mauro, tá mudando a coisa. O interior tá sentindo falta da federação. O senhor tá chegando aqui, doutor Mauro, conversando com o pessoal, e quando o senhor sai, alguém vem e desfaz o negócio. A coisa não tá ficando como o senhor chega e conversa aqui, doutor Mauro. Então alguma coisa tá errada. É o que eu tô sentindo. Eu, como membro de imprensa, que converso com gente das ligas, que converso com gente dos clubes. Rapaz, doutor Mauro chega e faz isso aqui. Aí tá todo mundo satisfeito com o doutor Mauro Carmelho, com a federação. De repente alguém chega, um besourinho mangangá vem pro lado e a coisa muda. Tá errado. Então assim, o que é que tá acontecendo? Eu acho até que o doutor Mauro poderia vir, tá? Ou então mandar alguém com poder de caneta para chegar aqui e resolver, para falar alguma coisa. E não tá mandando gente ligar, porque tem gente lá na federação que só sabe fazer ligação. Para atrapalhar. Pelo menos é o que eu estou sentindo. Quem me diz isso aqui são dirigentes de clubes. Dirigentes de clubes ligaram para mim antes da Taça Fares Lopes, do Cariri, do Sertão Central e da região norte. Gente do interior. Dizendo que receberam ligações, que foi prometido situações. Eu não vou nem dizer o que é que eu acho, sabe? Mas situações que, pelo amor de Deus, gente, vamos valorizar o futebol cearense. Futebol cearense não é só Ceará e Fortaleza. O interior também vale. Tem que ser fortalecido. Então, eu acho que a federação é importante demais. Quem trouxe a federação para o interior? Mauro Carmelho. Doutor Mauro Carmelho foi o cara que trouxe para o interior.
Agora, o doutor Mauro está chegando aqui, está conversando uma coisa e alguém lá na frente está desfazendo. Está errado esse negócio. Pronto, né? Me diga agora o que é que está acontecendo, vereador. Eu acho, na minha visão, como torcedor, como ouvinte de rádio, como telespectador de TV, de YouTube, do que eu assisto, do que eu vejo, do que eu escuto as pessoas, eu gosto muito de ouvir. E uma coisa que eu costumo dizer, você tocou numa coisa aí que eu costumo dizer, eu tenho 2 assessores meus aqui, eu não quero ninguém dando tapinha nas minhas costas, dizendo que a gente está fazendo um bom trabalho, sem mostrar onde a gente está falhando. Porque é nas falhas que a gente consegue construir, ver as falhas, dizer assim, ó, estamos falhando aqui, vamos melhorar assim. Então eu acho que você tocou aí, Dr. Mauro Carmelo foi quem trouxe aqui a Federação Cearense de Futebol para o nosso interior aqui. A federação cresceu muito nisso quando fez isso. Mas assim, não é porque eu estou no seu programa com o Tony Souza, mas eu sinto falta de 2 coisas que eu observo muito. O repórter, quando está dentro de campo, que eu não vejo, não sei nem quem está transmitindo, eu sei que é a Federação Cearense de Futebol, mas através de quem? Mas quando era com o replay com o Tony Souza, a gente tinha repórter de campo, a gente tinha entrevista exclusiva, antes, durante e depois as transmissões, e hoje eu não vejo mais isso. É importante, você trazia para comentar o jogo ex-atletas que a gente não vê ninguém comentando futebol sem saber comentar. Isso é uma crítica construtiva que eu estou fazendo na Federação Cearense de Futebol, como desportista, como torcedor, como ouvinte, como telespectador. Doutor Mauro, reveja isso. Reveja quem é que está fazendo isso, dizendo que está tudo bem. Eu não vejo como está tudo bem. Eu tenho ouvido, eu vou para a arquibancada, escuto o povo falando e não vejo isso. E você fazia isso. Não sei como, Tony, mas você fazia. Através do seu canal, levando ex-atletas para comentar o jogo, que entende, que sabe o que é futebol. Isso é importante, porque o torcedor quer ouvir isso, quer saber de quem nunca chutou uma bola, vai comentar o quê? Comenta o quê? Você vai levar um médico para falar de futebol? Ele pode até entender, porque se ele for jogador, mas se ele não for, ele tem que comentar na área dele. Se ele for dentista, se ele for obstetra, se ele for ginecologista, então ele tem que comentar o que ele é, a área que ele faz. Então a mesma coisa é para comentar o futebol, é quem entende, quem sabe, quem viveu ali as 4 linhas, quem vive o futebol. Então nesse sentido eu faço uma crítica construtiva. A Federação Cearense de Futebol, o Dr. Mauro Carmelo sempre nos atendeu muito bem todas as vezes que nós vamos lá. Tem uma equipe maravilhosa, o Elmo, a Tatiane, o Júnior. Então é uma equipe maravilhosa. O Luizinho sempre nos atende muito bem lá. Então fica essa crítica construtiva à Federação Cearense de Futebol. E o Tony é daqui, da nossa região, e faz um papel fundamental aqui para todas as equipes. Então a gente fica feliz quando tem gente daqui, nós, transmitindo, mostrando a realidade do nosso futebol. Mas eu digo até assim, sabe? Com imparcialidade. Eu digo até assim, sabe, vereador? Não puxando, porque assim, tem muita gente boa aqui que tá para fazer o trabalho. Por exemplo, nós tínhamos um menino aqui da região, o João Batista, que estava até fazendo comentário, que é cronista esportivo, que entende do assunto, que faz. Nós temos uma turma do pessoal da Iguá TV, de Iguatu, que também é um pessoal extremamente competente para falar. A minha preocupação, mais do que até na questão da transmissão, e da repercussão que tem que ser dado ao futebol cearense, a minha preocupação é porque, por exemplo, o que é que eu vejo? O doutor Mauro Carmelo chega e conversa algumas coisas com os clubes e com as ligas. E aí, quando é depois, a coisa não anda. Né? Por exemplo, às vezes você chega e promete algumas situações e fala com o dirigente, e é isso que alguns dirigentes vieram falar para mim sobre essa situação, que aí um dia eu posso falar para o doutor Mauro Carmelo, eu posso conversar com ele abertamente, numa boa. Bom, vou só dizer uma situação que às vezes atrapalha. Eu estive lá na Série B do campeonato, na final, para fazer a final. Credenciado, fui para o estádio Presidente Vargas, peguei o meu colete e uma pessoa da federação tirou o colete da minha mão. Porque disse que eu não podia ficar dentro do campo porque eu ia fazer filmagem. Eu disse, mas não fazer ao vivo. Eu vou gravar para repercutir depois. Tiraram o colete da minha mão. Não pode não. Tudo bem, fiquei na arquibancada numa boa. Depois liberaram para a gente fazer o trabalho. Final da primeira divisão. Eu estava ouvindo com os meninos do Povo CBN e depois a Rádio Verdes Mares. O pessoal de rádio só teve acesso ao campo depois da premiação. Para quê, gente? Quem é que repercute os campeonatos? Não é a imprensa? E eu estou falando aqui, aí o pessoal que falando é daqui do interior, não. Pessoal da capital.
sabe? Agora, o que eu acho que é o grande problema é que tem que se pensar no fortalecimento das ligas, pensar no fortalecimento dos clubes. Por exemplo, o doutor Mauro veio falar comigo uma vez, nessa final mesmo, sobre a questão de conversar com os clubes aqui sobre a inscrição dos times para o Campeonato Cearense Sub-20. Os dirigentes estavam dizendo para mim que tinha que pagar mais de 5 mil reais só de inscrição de jogador, gente. Você vai escrever, gastar mais de 5 mil reais para escrever no time Sub-20, quando, na verdade, tu tem que estimular a categoria de base para que os clubes tenham categoria de base, para que você possa participar de competições de categoria de base, e tu tem que pagar mais de 5 mil reais de inscrição. Aí sem contar borderô, sem contar arbitragem, sabe? Despesas, porque tudo isso, sabe, tudo isso tem despesa. Então, assim, se não tiver um pensamento para fazer a coisa e dar suporte também para os clubes, fica difícil, porque o que eu estou vendo aqui é que só os clubes é quem tem gasto. Só os clubes é quem tem gastos. As ligas também têm gasto. O pessoal da imprensa tem gasto. Muita gente da imprensa não viaja mais. Sabe, porque é uma dificuldade, às vezes, tão grande para algumas situações, porque na final da Série B, eu estava cadastrado. Peguei meu colete e ia ficar só dentro do campo, acompanhando, fazendo aquilo que eu podia fazer. E eu vou dar outra sugestão aqui para a federação. Divulgue uma lista, e vou pedir para o meu amigo J. Luiz, que é delegado da PCDEC, pegar os requisitos, o cronograma, seja lá o que for da federação, para dizer o que é que a imprensa pode e não pode. Porque ninguém recebe isso antes do Campeonato Cearense. Então fica todo mundo sem saber o que fazer, porque, por exemplo, eu vejo jogos do Campeonato Brasileiro que os caras botam a câmera lá na arquibancada e fica mostrando a torcida, que às vezes fica lá no banco de reservas. O cara tá narrando, sem imagem do jogo, mas mostrando o banco de reservas. E aqui na federação, não pode. Não pode o quê? Quem foi que disse alguma coisa? Quem mandou alguma coisa para a PCDEC? Quem foi que mandou alguma coisa para uma emissora de rádio, para alguém que faz site, blog, canal independente, para dizer o que é que a imprensa pode e não pode? Eu nunca recebi nada. Mas já recebi telefonema, não pode fazer isso. Já recebi uma punição, porque eu mostrei 3 vezes uma partezinha do campo que não era nem um jogo, e fui impedido. E teve gente que foi impedido sem ter feito nada. Então, assim, quando a gente fala isso aqui, gente, não é metendo pau nem nada, não. A gente está querendo a melhoria. É só dialogar, comunicar. O que a gente quer é poder trabalhar de forma correta e poder ver o futebol do nosso interior fortalecido. Fortalecido. E isso se perpassa por gestão municipal, gestão estadual, por empresários, por dirigentes de clube e Federação Cearense de Futebol, que é a gestora do nosso futebol. Eu estou falando besteira. Eu acho que não, você está correto. Eu acho que o que está faltando é justamente isso aí. O que pode e o que não pode ser feito. Antes do campeonato tem que dizer. Então vocês vão lá para mostrar o trabalho de vocês totalmente para os torcedores, para a população que gosta, por amante do futebol, e tem o direito, dizer assim, estão calando a imprensa nesse sentido, então tem que dizer o que pode e o que não pode. Você vai lá fazer o trabalho, pega o colete, de repente não pode o colete, depois volta, como é isso? Tiraram da minha mão, então, na entrada do estado do presidente Vargas. Eu sugiro, vou até falar com a nossa assessoria jurídica para ver o que pode ser feito nesse sentido. Se for para fazer algo em termos de município, que a gente pode fazer de projeto para que possa fazer com isso, porque simplesmente não pode chegar a direcionar uma coisa para outra e cessar o direito das outras emissoras, rádio, TV, fazer isso. Eu acho que tem que ser feito em comum acordo com todos. Eu vejo dessa forma. Os clubes estão assinando que tem que dar direito de imagem 4 anos, ou são 5. Dirigente já me disse isso, reclamando, achando ruim. Teve um dirigente que ligou para mim essa semana, e eu tive lá no encontro lá do Diniz Supermercado, que foi a entrega das 15 toneladas de alimentos, de arroz, lá pro pessoal, várias instituições, e um dirigente de clube disse: meu time foi bicampeão e ninguém sabe. Eu não sabia nem que teve a competição. Categoria de base, que era para estar tendo um investimento maior para divulgar. E o dirigente chegou para mim e disse: meu time é bicampeão de base e ninguém sabe. Eu nem sabia que teve jogo. E disse que foi até no Romeirão e não sabia. É porque não há divulgação. Quando há divulgação, todo mundo sabe. Não, e se você... Rapaz, quem mais promove o futebol cearense é a Rádio Vale, é a Rádio Princesa, sabe? É a Iguá TV lá no Iguatu, é a galera lá dos monólitos lá de Quixadá,
tá entendendo? É o pessoal de imprensa. Eu não estou nem citando a gente aqui, a gente é uma gota de areia, tá entendendo? É um grão de areia no universo de vários veículos de imprensa que são os grandes responsáveis por divulgar o futebol cearense, sabe? Por fazer a divulgação do futebol cearense. Critica quando tem que ser criticado e também auxilia em promoções, em eventos dos clubes, da própria federação, tá entendendo? Mas aí quando você parece que não, parece que não querem que você faça parte, sabe? Quando você monopoliza a coisa para ficar só de um lado, eu acho que não é um pensamento inteligente. Eu acho que o ideal é agregar. E aí é quando eu digo que estão desfazendo as coisas, que o doutor Mauro Carmelo chega aqui em Juazeiro e conversa uma coisa. Quando é lá do outro lado, a coisa muda, sabe? Então, eu acho que tem que ser destacado tudo. Se é nessa audiência pública, tem que ser falado tudo, porque tudo perpassa por uma situação, sabe? Talvez quem mais divulgue as empresas que patrocinam os clubes e de forma gratuita somos nós da imprensa. Quantas vezes chega o dirigente ali na Rádio Vale, lá no timaço da Vale FM, aí chega lá para Delto, para Marco, para Jota, para Anderson, para o Pedro Paulo, e diz, ó, eu queria falar aqui, eu posso falar o nome da empresa que está patrocinando? Os caras dizem, não, pode falar, eu tô com o Diniz, estou com Cachaça Luanda, não sei o quê, e a rádio não está ganhando nada. E quem está ajudando a divulgar a empresa? A emissora de rádio. É a Vale, é a Princesa, é aqui o Replay, é a Iguá TV. A gente divulga muitas vezes os empresários que chegam lá para poder patrocinar de forma gratuita, que é bom para o clube e é bom para a empresa porque está sendo valorizada. E a gente não está tendo oportunidade de fazer mais isso porque está sendo restrito, assim, você está ficando à margem. Então tem essa situação. Pois não, velho. Inclusive, Tony, eu estava concedendo entrevista lá no Vale Esporte, Delta até falou de trazer pessoas capacitadas para ajudar os nossos clubes aqui e tal, fazer uma coisa de gestão, disse Delto, não precisa ir muito longe, não. Ele falou Oswaldo Pascoal e tal, assim, eu disse, olha, eu acho que vocês da imprensa têm um papel fundamental nisso. Vocês vivem o futebol, vivem, vocês transmitem, vocês estão lá no dia a dia, vocês respiram o futebol, então nada melhor do que vocês da imprensa estarem junto dos clubes e para dizer assim, eu não vou falar ensinar, senão vai dizer assim, quer dizer, os presidentes não sabem de nada, mas debater, dialogar, que é o que nós vamos fazer muito nessa audiência. O Delto foi superintendente do Icasa. Pronto. O Delto teve experiência de gestão, experiência administrativa dentro do Icasa, uma época. O próprio Fabiano Rodrigues. O Fabiano hoje está trabalhando no Fortaleza, trabalhou no Icasa e hoje está no Fortaleza, passou também pelo Central de Caruaru e é um cara que também saiu da imprensa, então assim, pode contribuir também, né? Mas é justamente isso. Conhece os dois lados, né? Os dois lados. Então vocês que são da imprensa, que vocês fazem o esporte profissional, amador, profissional, categoria de base, vocês conhecem tudo, então nada melhor do que vocês. Então assim, o que falta é essa parceria, é os clubes dizer assim, poxa, que muitas vezes vocês da imprensa não podem fazer uma crítica construtiva aos clubes que já ficam tudo com raiva, chateado, não aceita as críticas. Eu sou um cara que aceita as críticas sendo construtiva para a gente construir, para a gente melhorar. Eu acho que toda crítica construtiva ela é bem-vinda. E vocês da imprensa têm esse papel fundamental. Os cronistas de esporte aqui da nossa cidade, eles merecem respeito, tanto quanto os outros, mas vocês, assim, é um papel fundamental na vida de uma gestão de um clube aqui da nossa cidade, porque vocês respiram futebol. Ô, Bilinha, quem vai vir, já tem alguma sinalização de quem vai vir do governo do estado, até para participar? Porque, por exemplo, o governador chegou a falar sobre essa questão de dar um apoio para os clubes, né? Só que aí os clubes não tiveram ainda essa oportunidade de conversar com o governador. Né? Tem uma sinalização de alguém que possa vir do governo do estado? Olha, Tony, eu vou bem além de tudo isso, sabe? Eu acho que o governo do estado e o governo do município, eles têm como sim, de uma maneira, só basta querer. Nós temos grandes empresários que fornecem para a prefeitura, que fornecem para o governo do estado, e aí são várias empresas. Então basta o governador dizer assim, eu preciso, não é ordenar, eu preciso ajudar os clubes, não tenho como através do governo do estado, não consigo, mas quero muito que você, empresa tal, empresa X,
patrocine, tem visibilidade, tem isso, mostrar, porque as empresas patrocinam outras coisas. Então, por que não patrocinar, ouvir um pedido de um governador, ouvir um pedido de um prefeito? É diferente de um torcedor estar pedindo. Então, se a torcida do Icasa, se os torcedores do Guarani, os torcedores do Cariri que estão chegando agora, apesar de ser um clube empresa, que precisa, que futebol é caro. É caro. Só se faz com dinheiro, mas se faz também com planejamento. Então, a gente quer ouvir todos, debater tudo sobre isso, mas cobrar também do poder. E dos empresários de Juazeiro, que são muitos. Muitos estão instalados aqui, muitos gostam de futebol, são amantes do futebol, então está na hora de ajudar. E a gente quer ouvir os torcedores, quer ouvir os presidentes, para a gente buscar soluções. Basta dos mesmos empresários. Vai ter uma hora que a JAL vai cansar, a Fábrica vai cansar, o Diniz vai cansar, e quem vai ajudar os clubes? Eu acho que quantas empresas nós temos em Juazeiro? Pois é, e todo mundo dá visibilidade. Eu falo nessa questão do governador, porque assim, a gente teve a oportunidade de participar de um encontro com a imprensa e o governador chegar, né, a falar. Depois do encontro, a gente foi participar lá, teve uma rápida coletiva ali, e o governador chegou a falar com a gente. A gente tem até essa fala aqui do governador, dia 31 de maio, no sábado, antes do pau da bandeira de Santo Antônio. E o governador esteve num encontro com a imprensa no Centro Cultural do Cariri, na cidade do Crato. Veja só aí a pergunta que nós fizemos para o governador depois do encontro e a resposta que ele deu sobre a questão do apoio aos clubes do Cariri. Pode falar só sobre a questão da parceria com os times de futebol aqui do Cariri. Eu disse que já teve uma reunião sobre o estádio Romeirão, mas sobre o futuro patrocínio do estado junto aos clubes do Cariri. Primeiro, eu tive uma alegria muito grande de receber os times do Cariri para nós resolvermos as pendências que tínhamos para que os times do Cariri pudessem utilizar o Romeirão, obra tão importante feita pelo nosso governador Camilo, e agora nós destravamos, eles estão podendo utilizar o Romeirão. E eu me comprometi com eles que nós teríamos uma outra reunião. Nessa segunda reunião, nós vamos discutir especificamente o tema de como ajudar os times do Cariri, e um deles é o patrocínio. E agora eu vou marcar a reunião para poder discutir, e evidentemente que eu quero muito ajudar os times do Cariri. Obrigada. Bom, tá aí a fala do governador, dia 31 de maio de 2025. Essa reunião possivelmente não houve por conta que o governador estava tratando dessa questão do tarifaço que estava... Mas o tarifaço foi um dia desse. Pronto, então é isso. Então, são coisas que a gente fala que fica gravado, então são desculpas. Então, talvez até o governador esteja mal assessorado, como o presidente da Federação Cearense de Futebol. Então, são coisas como essa. A gente quer fazer essa audiência pública para provocar tudo isso e dizer assim, nós estamos aqui. Eu senti uma boa vontade do Elmano, sabe? A gente sente uma boa vontade dele quando a gente conversa, nesse encontro que a gente teve com a imprensa, sente uma boa vontade, ele conversando, ouvindo críticas, sugestões, sabe? Quando você está com ele, você sente o negócio. Aí quando o homem sai, que você procura, que vai para cá a questão da assessoria, aí você já não sente o mesmo feedback. Às vezes a gente nem sabe se de repente a coisa chega ao governador. Como também a gente não sabe se chega ao Mauro Carmélio, se não fica no meio do caminho. E também como chega, né? E como chega, então é isso. Aí eles dizem, rapaz, tem aquele chato lá do Cariri que só vive falando, não sei o que. Às vezes tem isso também, né? O povo pensa que quem está aqui não é metendo pau, pelo contrário, estamos sugerindo, reivindicando aqui junto com os clubes. E acha ruim. E acha ruim. Só quer tapinha nas coisas dizendo que tá tudo bem, tudo bem. Isso não é bom. Isso você não consegue progredir, não consegue criar, não consegue andar. Que horas vai ser a audiência? Quinta-feira, dia 14, às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Todo mundo convidado? Todo mundo convidado, sociedade civil, advogado, para a gente debater, porque custa muito dizer que tem certidão, tem isso, tem aquilo, mas tem uma terceira via, a gente vai falar dessa terceira via lá que pode ajudar via alguma coisa. Então, quando todo mundo disser assim, não tem solução, a gente vai buscar a solução. Tem que buscar os dirigentes também. E aí dá aquela coisa, os dirigentes também têm que se organizar, os clubes têm que se organizar, né? Porque a gente sabe que tem que ter duas coisas no clube: dinheiro e gestão. Quando, por exemplo, o Icasa teve dinheiro e gestão, que foi na época do Arthur Boinho, um dos exemplos, o Icasa quase subiu. Aliás, o Icasa subiu para a Série A, né? A CBF foi que fez vista grossa na irregularidade do Figueirense.
mas era para ter jogado a Série A 2014. Teve dinheiro e teve gestão. Então, várias vezes nós vimos os clubes daqui tendo dinheiro e teve gestão. Foi como o Barbalho em 2013, 2014, teve dinheiro, teve gestão. Foi como o Guarani, por exemplo, em 2011, em 2012, em 2016, quando conquistou títulos, chegou a vice-campeão do Cearense, 2 títulos da Taça Fares Lopes, teve dinheiro, teve gestão. 2014, mesmo com muito problema em casa, conseguiu ganhar a Taça Fares Lopes, né? Teve dinheiro, teve gestão. Mas aí quando você falta uma coisa ou outra, isso aqui é igual uma balança. Se você tiver só um lado, aí fica... Não pode ficar penso, tem que ficar ali igual. Tem que ter dinheiro, tem que ter gestão. Então os nossos dirigentes também têm que buscar se organizar direitinho, até para dar essa confiança também do pessoal chegar e investir forte. Então ainda tem, quando você está em cima, tem uns que torcem contra, né? Que tem, tá demais. Quanto pior, melhor. E a vaidade do ser humano, todo mundo quer ser o pai da criança, todo mundo quer ser o dono. Não é porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo ali. Eu assisti o filme Advogado do Diabo, filme muito bom, com... Agora, como é o nome do cara que faz o Advogado do Diabo? Kenny Reeves e o Diabo esqueci, era do Poderoso Chefão. Isso é muito famoso ele, eu esqueci o nome. Esqueça o Diabo mesmo. Pronto, ele é o Diabo. Termina o filme, ele diz a seguinte frase, eu achei fantástico. Vaidade das vaidades, este é o meu melhor pecado. E é impressionante como a vaidade atrapalha o ser humano. Muito. Sabe? Como a vaidade atrapalha o ser humano. E isso é em tudo, gente. É no meio da imprensa, é no meio dos clubes, é no meio da entidade como a federação, seja no governo do estado, seja onde for. A vaidade, ela atrapalha. A gente precisa, sabe, calçar a sandália da humildade, se unir todo mundo, dar as mãos, sabe, reconhecer que há uma falha aqui, outra ali, outra acolá. Onde é que está falhando? Pronto, então vamos todo mundo se unir, não vamos buscar culpados não, vamos buscar soluções, né? E eu acho que se tudo isso acontecer, a gente tem tudo para que a coisa venha andar. Vereador, obrigado aí pela presença aqui no Replay e se Deus quiser estaremos lá quinta-feira para acompanhar também, ver essa situação dessa audiência pública. Eu espero muito que a gestão municipal, que a gestão estadual, que a Federação Cearense de Futebol, que os clubes, ligas, empresários possam todos participar aí dessa audiência pública e parabéns por essa iniciativa, muito importante, vereador. Obrigado, Tono, obrigado pelo espaço, obrigado pelas palavras. O que a gente quer é juntar forças, unir forças para que a gente possa entrar num denominador comum, ouvindo, fazendo as críticas, dialogando lá, porque os clubes a gente sabe que é uma coisa só, é dinheiro. Então, dinheiro com gestão, a gente consegue fazer times fortes para brigar e estar na primeira divisão do Cearense, galgar a Série D, depois Série C e futuramente galgar sonhos altos aí como as equipes. O Ferroviário ficou de fora, Floresta ganhou ontem, enfim, Ceará e Fortaleza, mas Juazeiro está de fora de todas as divisões, inclusive da primeira divisão do futebol cearense. A gente fica triste. Uma arena tão bonita, tão moderna que foi feita aí, mas sem utilização. Então a gente precisa unir força e essa audiência pública para isso. Então eu convido toda a sociedade civil, toda a imprensa, empresários, advogados, os convites, espero que sejam, marquem presença, todos que a nossa assessoria jurídica e os assessores mandaram os convites para que a gente possa lá fazer uma grande audiência pública e sair de lá com uma relação de coisas boas para que a gente possa provocar o Ministério Público que possa ajudar, não atrapalhar nesse sentido, o governo municipal, o governo estadual, e saiamos também com vários patrocinadores para os clubes aqui da nossa cidade. Domingos Sávio Vidal, que é lá de Fortaleza, ele diz: e a taxa de inscrição de um time para se filiar, que perguntei uma vez na federação, disseram que era R$400 mil. Diz aqui o Domingos Sávio, disse que ele é lá da capital, né, e estava falando sobre essa questão. Diz: parece que o atual gestor municipal não gosta dos clubes caririenses, não tem repasse municipal para Icasa, Guarani, Cariri. No tempo de Raimundão tinha, diz aqui o Edson Alves. Parece que também teve uma bronca aí com o Ministério, o dirigente no passado, o Ministério Público acabou botando. Não pode mais fazer convênio como naquela época do Raimundão, né? Raimundão, inclusive, tinha um valor por vitória, né? Parece que era 10 mil por vitória, 5 mil empate, mas o Ministério Público hoje não permite mais fazer dessa forma. Só aquela coisa, são outros tempos, né? As coisas mudaram. Cadê aqui? O Franzé diz até assim que cadê aqui? A folha dos times profissionais, 400 mil é sacanagem e tal. Enfim, galera
na bronca aqui com essas situações. Breno Tavares, infelizmente o futebol mudou e os dirigentes daqui não acompanharam. A realidade, infelizmente, é essa. Falta gestão e profissionalização, o futebol mudou, precisamos acompanhar, diz aqui também o Breno. Abraço aqui pro Luciano Basílio também, acompanhando aqui a gente. Vamos estar lá quinta-feira, tá bom, presidente? Olha, Tony, Giovanni Show tá assistindo lá do Rio de Janeiro aqui, tá? Tem, galera aqui do Rio também aqui, agradecer o pessoal. Quem tá no Instagram, acompanha a gente no YouTube, tá bom, pessoal? Vem pro YouTube. Bruninho, rapaz, Bruninho quase ia pro Guarani, tá todo mundo doido pra ver Bruninho com a camisa do Guarani, mas não deixaram, Bruninho, aí não deu certo. Um abraço. Falar uma coisa, acabei esquecendo, Tony, tu falou aí no final, eu digo, queria lembrar uma coisa importante, cara. Tu falou aí no final, foi o quê? Aí alguma coisa aí na tua fala. Aí fui olhar aqui e acabei esquecendo. Do que? Da vaidade? Que sobre a vaidade tem vaidade demais. Não foi da vaidade não. Mas sim, pronto, lembrei. Eu acho que o primeiro passo, quando você não quer ajudar, é colocar os empecilhos. Eu acho, e aqui eu vou fazer uma crítica construtiva ao governo municipal, ao prefeito Gleides Bezerra e ao governador do estado. Quando quer ajudar, ajuda. Arregaça a manga, pega lá uma cartinha da manga aqui de um, de outro e ajuda. Eu falei já aqui como uma das opções. Tem várias empresas que, coisa lá, chega lá, o empresário vai dizer, conversa, ter um bom papo com qualquer empresário lá, ajuda os clubes aqui, eu preciso. Vai lá e diga, não queira ser o pai da criança, não, só peça e ajuda, diga. E se o dirigente do clube quiser dizer assim, foi o prefeito que ajudou, foi o governador que ajudou através disso, aquilo, divulga, faz isso, é importante, porque o cara tá dando uma dica. Se eu souber que um cara que possa patrocinar o programa aqui, eu vou dizer, Tony, procura fulano lá, fala no meu nome, tudo, custa nada. Então é isso, tudo hoje em dia é gasto, tudo tem gasto. Tudo. Que eu assim, então... Você está investindo, você não está dando o dinheiro, simplesmente o cara está divulgando tua marca. Está dizendo onde tu tá, tô aqui na camisa. Se tu fosse assim, os clubes não tinham. E hoje os clubes estão fazendo marketing em rede social, Instagram, em vídeo, tanta coisa. Tudo. Então só consegue chegar através da divulgação. Então vocês da empresa têm esse papel fundamental. Então fica aqui esse meu apelo no bom sentido de dizer assim, prefeito, governador, ajuda os clubes. Empresário de Juazeiro, ajuda o clube. O Tony, quando chega lá com o replay com o Tony Souza, tá lá. Vai entrevistar um jogador, a primeira coisa que vê é a logomarca. O Tony tá fazendo transmitindo um jogo ao vivo, é nas costas, é no short, é onde for, tá lá a logomarca da sua empresa. Então, tem divulgação melhor. E tá salvo no YouTube, vai pro mundo inteiro. Tem divulgação melhor do que essa? Não existe. Deixa eu dizer, eu fiz... Um monte de marca. Graças a Deus. Pronto, esse cenário que tá aqui, o pessoal tá vendo aqui, olha, tem aqui as camisas. Nenhuma marca dessa aqui paga aqui pro replay, viu? Nenhuma. Mas eu percebi as camisas, ó, Maranguape, Guarani, Cariri, o Pacatuba, Xerabubim, tem aqui do Barbalha, a gente fica revezando, tem camisa do Horizonte. Eu venho com as camisas dos clubes também, do Horizonte, do Itapipoca, que a gente veste, do Ferroviário, do Calcaia. Muitas vezes eu visto a camisa aqui durante o programa, a gente bota aqui. Essas marcas estão todas aqui, eu faço questão de colocar, tá entendendo? E o pessoal tá vendo aqui, não recebo R$1 dessas marcas. Mas estão aqui por quê? Porque estão nas camisas, eu faço questão. O clube chega aqui, quero divulgar, divulga a marca. Eu não tenho problema nenhum, pelo contrário. Eu acho que a gente tem que motivar para que o pessoal invista, ajude o nosso futebol, porque o futebol fortalecido é bom para todo mundo. Eu só não vou naquela linha que tinha um dirigente que dizia, vocês dependem da gente. Não, porque está todo mundo em crise, eu estou trabalhando do mesmo jeito. Tá entendendo? E às vezes tem vídeo de desgraça que tem mais visualização do que das coisas boas. Então não é por aí não, eu estou trabalhando do mesmo jeito, graças a Deus. O replay começou em 2020 na pandemia, numa confusão daquela. E a gente está aqui, então eu espero muito que veja as coisas melhorarem, sabe? Todo mundo fortalecido. E a gente está aqui para contribuir. O Tony Brito, lá de Diadema, diz, parabéns, vereador Bilinha, vejo através de sua fala um interesse muito grande em querer ajudar. Ele botou aqui alguma coisa... Nosso futebol sofrido caririense. Quanta saudade de casa na Série B. Hoje sinto tristeza, diz aqui o Tony Brito, lá de Diadema, em São Paulo. Quem se lembra do Guarani de 79? Eu, menino, começando a torcer o Leão. A Federação Cearense já prejudicava, pois a mesa já mandava o juiz com o resultado do bolso. Braulino Francilino. Em 79, assim, tu já tá falando isso aí, macho. Que é isso? O mando do Guarani, cadê aqui? Ele diz aqui.
O manto do Guarani muito... Ah, não, acho que é o manto, né? Do Guarani, muito linda, que eu tô vendo aqui. Ele tá dizendo aí, o Braulino Francilino, rapaz. Tá aqui falando. O Fares Lopes tinha muito torcedor que não gostava do Fares Lopes, não, quando era presidente da federação. Né? Depois veio o Mauro Degésio e depois o Mauro Carmélio. Eu continuo dizendo, para mim, Mauro Carmélio foi quem trouxe a federação para o interior. Fez um trabalho belíssimo. Mas, doutor Mauro, estão desfazendo. Estou desfazendo tudo, doutor Mauro. Pelo amor de Deus, tome de conta, não deixe não. Permita só mandar um abraço aqui para a galera que está aqui do nosso Instagram aqui. O Giovanni lá do Rio de Janeiro, que eu falei, o Lola lá do Detran, Evandro Rodrigues, Luiz Cearense lá do Barbalha. Tá dizendo para vocês, eu tiro o chapéu. Pro Tony. Vinícius Duarte, que é o vereador, tá aqui. Bata a bolinha. Joga bem. Ele fui rachar com ele uma vez, o homem joga bola. Então a gente fica feliz. Então se mostra a audiência do seu programa e a gente fica feliz com tudo isso. Quero agradecer o espaço de divulgar essa audiência pública. A gente fica feliz por isso. Espero que a gente possa colher bons frutos. Primeiro, obrigado aqui ao vereador William Basílio Bilinha, acompanhado aqui do Anderson Luiz, do Netão, tá certo, pessoal? Aqui também acompanhando o vereador. Quinta-feira, 9 da manhã, Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, novo prédio da Câmara, que fica ali pertinho do CT Praxedão. Então, o pessoal aproveita para, tá bom, participar lá. É importante demais participação, direito à fala, sugestão, tá bom? Vamos levar sugestões, gente, sugestões, coisa para melhorar. Para levar problema não, porque problema a gente já sabe quais são os problemas, pelo amor de Deus. Os problemas a gente já sabe, a gente quer saber de solução, de ideias, de sugestões. Governo municipal, governo do estado, Federação Sem Futebol, mande representantes. Agora representante que tenha direito de voz, representante que chegue e possa dizer assim, ó, aqui é uma caneta, eu assino embaixo, e assine mesmo, só para mandar para... Papagaio de pirata não manda, não. Aí é melhor. Papagaio de pirata para estar só fingindo, não. Deixa aqui meu padre Cícero aqui. Fica aqui, meu padre Cícero. Papagaio de pirata, pelo amor de Deus, não manda, não. Mande alguém que chegue e resolva. Que vai chegar lá para os cabeças. Alguém que chega aqui e vai ter contato com o prefeito Gleidson Bezerra. Alguém que vai ter contato com o governador Humano. Alguém que vai ter contato com o presidente Mauro Carmélio. Alguém que tem acesso. Papagaio de pirata, pelo amor de Deus, não manda não, que nós já estamos cheios aqui no Juazeiro do Cariri. Já estou querendo fazer até um concurso para babão. Eu disse, pelo amor de Deus, faça isso não. Eu sei que todas as vezes que a gente vai à capital, que solicita conversar com o presidente da federação, ele já veio à Câmara Municipal, nos ouviu e a gente fica muito feliz por isso, do doutor Mauro Carmélio. Ele é bem acessível. Demais. Mas precisamos que resolver as coisas e a gente só consegue de mãos dadas, todo mundo unido. Com certeza. E como você disse, que não leva problema, não leva solução. Solução. Problema a gente atende mais, pelo amor de Deus. Pessoal, vereador William Basílio Bilinha participando aqui do replay. A gente volta já, um intervalozinho ligeirinho, 40 segundos, rapidinho. A gente volta com o colombiano que veio pro Cariri e ficou. Eu vejo com a camiseta da seleção da Colômbia. O homem tá morando aqui na região, goleiro dos bons, viu? Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui. E também Júnior Xuxa vai falar sobre a situação do Icasa. Ele faz críticas sobre a possibilidade de reduzir o campeonato estadual. E o julgamento do Icasa, hein, da CBF lá no STJ, como é que tá? Já teve mais um voto, tem outra situação que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no replay, tá bom? Se liga aí no YouTube, compartilha com a galera, avisa que o replay tá no ar. Chegou o papo com o vereador, já estava rolando, não tem problema, o programa vai ficar salvo, você pode assistir de novo depois, tá bom? Rapidinho, intervalozinho, 40 segundos, a gente volta já. O Diniz traz mais uma novidade. É o crédito do Diniz. Com ele você realiza compras em todas as lojas da rede ou no app. Escaneie o QR Code e peça já o seu. É o Diniz, de canto a canto e em todo canto, sempre perto de você. Comunicado importante. Agora todas as lojas dos supermercados possuem horário de funcionamento unificado.
E a gente tá de volta aqui no replay. Agora, isso que o negócio é rápido, rapaz. É rapidinho aqui, é igual carreira de bode, ligeiro demais, viu? Só lembrando, tá bom, gente? A audiência pública sobre o futebol caririense, em especial juazeirense, na Câmara de Vereadores na próxima quinta-feira, 9 da manhã, tá bom? Essa proposta aí do vereador William Basílio, né, bastante discutido, muita gente mandando mensagem aqui, a gente acabou não vendo todas as mensagens aqui do chat, mas agradecendo demais o pessoal aqui que às vezes pega aqui e sai passando tudo aqui, subindo. Mas o Franzé mandou várias mensagens, Joana Dark também, deixando também um boa noite, também aqui é o Bilinha, enfim, a galera, muito obrigado aqui pelo carinho da audiência. Pessoal, compartilha com a galera, avisa que o replay tá aqui no ar. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ouvir aqui o Júnior Xuxa. Pois é, o Júnior Xuxa, maestro e casiano, ídolo do Verdão, teve ao lado do Alcimar. A gente colocou uma foto lá no Instagram, no replay com o Tony Souza, o Júnior Xuxa lá ao lado do Alcimar. Meu amigo, tanta mensagem, recebi mensagem do PV, o povo naquela saudade do Júnior Xuxa, uma coisa impressionante. Então deixa eu trazer aí a fala do Júnior Xuxa, que concedeu entrevista a Eduardo Benjamin, né? E ele falou sobre a situação do Icasa, ele que esteve pela primeira vez jogando na Arena Romeirão, na nova Arena Romeirão. Aqui com o Júnior Xuxa, ídolo do Verdão do Cariri. Júnior Xuxa, como é que é voltar aos campos e pela primeira vez jogando aqui no gramado da nova Arena Romeirão, né? É uma satisfação muito grande, né? Eu que tenho uma história bonita aqui no Romeirão. É sempre um prazer jogar pela primeira vez, né? Na nova arena, e é só satisfação e alegria estar revendo os amigos e principalmente por estar ajudando nessa causa aí. Cara, espero voltar mais em outras oportunidades, mas muito feliz por estar em Juazeiro e estar jogando aqui no Romeirão. Mais uma vez o Verdão do Cariri não conseguiu subir para a elite do futebol cearense. O que é que você acha que precisa ser feito para o Icasa voltar à Série A do Cearense? Tem que ser feito muita coisa no Icasa, né? A gente sabe qual a situação que o Icasa se encontra nesse momento, é uma situação delicada, né? Espero que a gente possa voltar. Eu sei que não é fácil voltar o Icasa como era antes, né? Mas espero que o povo tenha um pouco de dignidade e que coloque o Icasa principalmente na Série A do Cearense e depois pensar em algo mais lá na frente. Mas agora a gente sabe da situação, a situação delicada, e eu só fico na torcida, né? De longe, esperando que o Icasa possa voltar a ser o Icasa de sempre. Atualmente o Icasa só está jogando no estadual. E aí, atualmente, tem a notícia que o estadual pode ser diminuído. As datas podem diminuir para 11 datas. Como é que você vê essa mudança que pode acontecer futuramente com o estadual, principalmente no Cearense e com esses clubes menores, né? Atualmente, por exemplo, o Icasa, tirando esses clubes que estão aí na elite do futebol nacional. A gente vê com tristeza, né? A gente sabe o quanto os jogadores de time intermediário sofrem, né, com o calendário. Infelizmente vai ficar muito pai de família desempregado, jogar 2, 3 meses só e depois ficar desempregado. Eu espero que todos repensem, né? Isso é só para favorecer os times das capitais, né, que está disputando o Campeonato Brasileiro. Espero que quem esteja tomando conta, né, as autoridades, possa rever isso aí e possa ajudar aqueles jogadores que jogam em time intermediário. Bom, tá aí o Júnior Xuxa, né, falando aí sobre a situação, fazendo uma crítica sobre essa possibilidade de diminuição do Campeonato Cearense e também fazendo a análise dele sobre a equipe do Icasa nesse momento do Verdão do Cariri. Deixa eu falar para você que nós tivemos mais um voto no Superior Tribunal de Justiça referente à questão do Icasa. Já tinha tido o voto do relator, Humberto Martins, que foi contrário à CBF, e o segundo voto foi da Nancy Andrighi. A Nancy Andrighi votou favorável ao voto do relator. Então, acompanhou o voto do relator, a Nancy Andrighi. Então, são 2 votos já contrários à Confederação Brasileira de Futebol, que fez deu a entrada nesse agravo especial, né, esse recurso especial que a entidade acabou acionando. O Superior Tribunal de Justiça, a CBF, entende que todo o processo correu numa vara que não é a responsável por julgar situações referentes à CBF. Humberto Martins já tinha dado o voto monocrático antes, indeferindo esse pedido da CBF.
a CBF entrou com agravo especial, pedindo para que o voto do ministro fosse avaliado, né, por toda como é que eu posso dizer, pelo pleno, né, então, por todos os ministros do Superior Tribunal de Justiça. E 2, o relator e agora a Nancy Andrighi acaba também acompanhando o voto do relator, então são 2 votos contrários à CBF. A informação nova que eu tive hoje à tarde é de que toda essa questão do Icasa, que já tem trânsito julgado, né, a CBF tenta essa outra medida, esse agravo, porque se o pleno julgasse, deferisse esse pedido da CBF, entendesse que a CBF estaria correto, todo o processo iria para a estaca zero, ia para uma outra vara para começar tudo novamente, né? Então, isso poderia acontecer. Mas a informação que eu tenho é de que o processo já está, o trânsito julgado, sob a responsabilidade da juíza da primeira instância, Bianca Ferreira do Amaral. Essa informação que eu tive hoje de uma fonte dizendo que a primeira instância, a juíza da primeira instância, Bianca Ferreira do Amaral, né, ela está responsável e que estaria aguardando os cálculos do perito para saber essa questão de quanto está o valor da indenização referente ao Icasa. Então, a fonte me disse o seguinte, que eu não me surpreenda, Tony, não se surpreenda se por acaso a juíza da primeira instância já determinar a execução do pagamento da ação milionária, da indenização milionária. A fonte me disse isso. Tony, não se surpreenda se isso acontecer. Então, vamos ficar naquela expectativa, um olho no peixe e um olho no gato, né? Assim a história? Um olho a gente fica no julgamento, que está rolando no STJ, e um outro olho observando para saber o que a senhora, né, a doutora Bianca Ferreira do Amaral, possa vir a fazer referente a essa questão do Icasa junto à CBF. Vamos aguardar, a gente está atento a tudo, qualquer novidade a gente traz para você aqui nas plataformas digitais do nosso programa aqui, do nosso canal do Replay com o Tony Souza, tá bom? Acessa também replay.tv.br, a gente está sempre levando situação para lá e estamos com o TikTok também, rapaz. O Jimmy Macedo fez o TikTok do Replay, tá bombando, tem um vídeo lá do Aldivan que tá bombando lá no TikTok, então a galera fica lá por dentro também, tá ok? Deixa eu trazer ele aqui, tá certo? Deixa eu trazer ele no oferecimento da Flor de Joá, farmácia de manipulação, a primeira farmácia e a maior de manipulação de Juazeiro do Norte, por que não dizer da região do Cariri. Flor de Joá Manipulação, inclusive está com um cappuccino, que é um ótimo pré-treino, com uma fórmula exclusiva da Flor de Joá. Então aproveita, tá bom? Que é o cappuccino, Power Cappuccino, que você está vendo aí na tela. É um ótimo pré-treino e a fórmula é exclusiva Flor de Joá. Então, você quer conhecer um pouco do Power Cappuccino? Vai lá no Instagram, tá certo? Da Flor de Joá Manipulação. É a primeira e a maior farmácia de manipulação da região do Cariri e que tem aí o Power Cappuccino para você. Bom demais! Aproveita, tá ok? Deixa eu trazer aqui, colombiano, mas que já virou caririense, porque o homem já está aqui desde 2016, é o Lúcio Valência. A gente botou Valença, mas é Valência com I. Lúcio Valência, desde 2016, você veio para o Brasil e veio para o Brasil já para jogar no time do Barbalha, é isso mesmo, Valência? Boa noite, meu irmão, prazer estar recebendo você aqui no Replay. Boa noite, Tony. Quero te agradecer pelo convite e já estou mandando um salve a toda a galera que está assistindo. E foi isso, eu vim em 2016 para jogar pelo Barbalha. E como foi que surgiu essa oportunidade lá? Bom, Você estava na Colômbia na época? Não, na época eu tinha um pequeno contrato com um time lá no Paraguai. Eu jogava lá pela Série C, em Paraguai, pela APF. Da competição nacional lá. Da competição nacional e jogava pelo Esportivo Limpenho. Uhum. Mas eu já queria mudar o ambiente e não queria voltar mais ao futebol. Queria ficar já na Colômbia com minha família. E meu empresário fez um contato com um agente FIFA lá na Colômbia e eles conseguiram um pessoal aqui.
no Brasil. E terminaram fazendo o convite para mim jogar 6 meses, para eu encher o currículo e isso. E eu acabei terminando seduzido, né, pelo Brasil. Realmente, todo jogador quer vir para o Brasil, todo jogador sul-americano, quando se fala do Brasil, ele quer vir. Mas eu, na verdade, eu não sabia que categoria eu iria jogar. Achava que era... Nem onde era, nem qual era o time. Não. Você queria vir para cá? Eu queria vir para cá. E terminei chegando aqui do Barbalha, nessa cidade do Barbalha, aqui em Juazeiro. Todo o pessoal, todo me acolheu bem. Eu sou grato pelo Barbalha, pelas pessoas do Barbalha, pela cidade em si. Sou muito grato por todos eles. Tenho muito carinho por essa cidade. Inclusive, sempre que eles me chamam para jogar pelo time, eu estou ali, sempre à disposição. Você veio sozinho ou veio com alguém? Eu lembro que tinha uns colombianos que vieram na época, mas não recordo se eles vieram junto contigo ou se vieram depois. Não, na verdade, eles já estavam aqui no Brasil quando eu cheguei. Quando eu cheguei, eles já faziam uns 2 meses que estavam aqui. Eu cheguei já em fevereiro, já março. Cheguei já, o campeonato tinha começado um pouco. E eles já estavam aqui, mas eles todos foram embora e eu fiquei. Você lembra se eles chegaram a jogar, alguns deles? Eu lembro que algum jogou, não lembro se jogou antes de você, mas eu lembro que teve um que chegou a jogar na época, não sei se você lembra. Todos eles jogaram. Chegaram a jogar todos eles jogaram pelo Barbalha, todos. Inclusive teve um que jogou pelo Crato e o outro pelo Icasa. Depois do Barbalha. Depois do Barbalha. Então um foi pro Crato e outro foi pro Icasa. É isso aí. O Renteria foi para o Icasa e Marcelo Londonho foi pro Crato. Eu não consegui jogar, pela janela internacional fechou e já não podia fazer mais transferência. Então eu fiquei aqui no Brasil sem time nenhum. Mas você chegou nem ser inscrito então pelo Barbalha, ficou treinando, mas não foi inscrito. Só treinando, não fui inscrito no Barbalha nessa época. Cara, e me diz como foi aquela situação, porque eu lembro que eu cheguei para os treinos do Barbalha em 2016 e eu encontrava meu amigo Clodoaldo Amaro extremamente irritado com um pastor, diziam que era pastor Antônio, se eu não me engano o nome da figura, e ele vinha falando, olha, está chegando uns dólares, está vindo uns dólares. Eu disse, pastor, é real, pastor, traga real que paga a galera. E nem vinha dólar, e vocês também não viram real, e acabou entrando numa crise grande naquela época do Barbalha. Foi isso mesmo? Realmente foi isso. Ele terminou trazendo para o Barbalha, para as pessoas do Barbalha que não tinham conhecimento nenhum, deu uma empresa, supostamente, que ia investir no time, né, na cidade, e terminou que não trouxe nada. E foi também a mesma ideia que ele passou para o meu empresário, foi isso. E não terminou em nada. Então todos fomos vítimas, né, dele. E ele os jogadores vieram, inclusive, também levaram um golpe. Ninguém recebeu. Ninguém recebeu. Inclusive, a gente teve uma perca, né, de dinheiro, porque ele falou para nosso empresário na época que a gente precisava de $1.000 por cada um para fazer a nossa documentação, CPF, todas essas coisas. E depois a gente terminou sabendo que era muito menos a conta. Ou seja, os empresários investiram para que vocês fossem inscritos aqui na competição. Isso. Ainda soltaram o dinheiro e ele deu um cano em todo mundo. Você perdeu. Inclusive ele foi embora e deixou eu aí ilegal. Ninguém nem viu quando ele foi. Dormiu e não acordou. Ele disse que voltava e nunca mais voltou. É verdade que na época vocês acabaram tendo problemas, porque assim, ele foi embora de uma vez. E o próprio pessoal dos dirigentes foram pegos de surpresa também, a história que a gente soube na ocasião. E que os torcedores quem estavam se organizando para que vocês também se alimentassem naquela época? Realmente foi assim. A situação nessa época foi muito complicada. Inclusive, eu sempre falo para todas as pessoas, eu sou muito grato a Gilson pela atenção que ele deu para mim e para os outros meninos que ficaram lá. Porque realmente aquele pastor foi embora e deixou nós na mão, sem nada. E quem cuidou, quem deu assistência foi Gilson. Você fala de Gilson Alves Feitosa, que era dirigente, até hoje ele é dirigente também do Barbalha. Foi Gilson, que é o presidente da liga lá em Barbalha. Isso, ele ajudou muito a gente, a esposa dele. Tinha uma tia lá que fazia a comida também, que cuidou muito de nós. Eu sou muito grato a eles.
E um amigo nosso lá, o Rodrigo, todos conhecem o Rodrigo Foguete, ele fazia uma campanha, fazia uma merenda, café da manhã pra gente ir lá na casa dele comer, porque realmente não tinha situação, não tinha como. E o pastor... Ele foi embora. Ninguém sabe se foi fazer um culto, montar a igreja, se mandou. Se mandou, nunca mais voltou. E você não teve mais contato com ele? Não, realmente, nunca mais falei com ele. Nunca mais. Os meninos uma vez fizeram um grupo de WhatsApp e colocaram nele e eu esculambei com ele lá nesse grupo. Aí ele veio falando comigo no PV depois e eu realmente deixei pra lá, né? Mas na época eu tava com muita raiva porque eu me sentia injustiçado, né? Porque praticamente eu vi assim como que a minha carreira tinha parado por conta da irresponsabilidade dele. Então eu fiquei com muita raiva. E não quis voltar para a Colômbia com vergonha. Fiquei com vergonha de não ter glória, de chegar lá, as pessoas falar o que aconteceu com você. E fiquei aqui, por meio de amigos ali no Barbalha, conseguiram um contato e me arrumaram um time lá na Paraíba. Levaram para lá e fiquei lá, que isso foi em 2017. Fui lá para o Atlético Cajazeira. Teve demora lá pela transferência, demorou muito, mas o pessoal de lá me trataram muito bem. Então você, depois do Barbalha, não conseguiu jogar por todas essas questões e acabou conseguindo ainda se inscrever e atuar no Paraibano pelo Atlético de Cajazeiras. Isso, pelo Atlético de Cajazeiras, cidade muito bonita, pessoal também muito bom. E depois voltei, fiquei aqui sem fazer mais nada. Tive a oportunidade de viajar para Honduras, né? O meu amigo Renteria me chamou e eu não quis para ir para lá. Fiquei no Barbalha de novo em 2019, mas não fui inscrito. Fiquei sem fazer nada, só trabalhando para mim, minhas coisas. E casei ali em Barbalha. Depois disso, voltei em 2023, acho que foi. 2023 ali no Barbalha, não joguei, acho que joguei só um jogo, para não cair lá onde foi? Acho que foi lá contra... Acho que foi em Fortaleza, se não me engano. Eu lembro que teve esse jogo. Não lembro agora contra quem, mas eu lembro que... Acho que foi com Caucaia. Caucaia. Era o último jogo. Acho que foi em Horizonte esse jogo, se não me falha a memória, muito bem. Não recordo, mas acho que foi. Aí depois desse ano, de novo, eles chamaram, fizeram um convite para ir. Inclusive não foi para jogar, convite, chamaram para ir, porque já tinha um goleiro já. E terminou que caiu na minha mão, né? E a oportunidade vem, a gente tem que estar preparado, né? E eu acho que eu aproveitei ela muito bem esse ano. E acabou atuando pelo Barbalha. Quando caiu, você não estava jogando, né? Não, eu não estava jogando. Foi a decisão do treinador. Era o do Vladimir, né? Isso. Vladimir acabou mudando os goleiros. Eu lembro que o Clodoaldo não gostou nada dessa mudança. Clodoaldo e o Leandro Santos, que era goleiro. O Leandro, que trabalha com a gente, já foi goleiro do Barbalha em 2006. Sim. E era reserva naquela época do Barbalha. E ele dizia, cara, eu não entendo por que o Valência deixou o time, pô, o Valência estava bem e tal, mas você acabou ficando no Barbalha. Hoje você mora no município. Sim, isso. Você tem um salão cabeleireiro. Você é cabeleireiro hoje, tem uma barbearia lá. Isso. Né? Mas continua trabalhando com futebol? Às vezes, é só no amador. Enquanto não sai alguma coisa atraente, né, no profissional, eu fico no amador. E treino, né, como todo quem quer ter uma boa saúde, né, estilo de vida. Eu treino praticamente toda semana, dou minhas carreirinhas por aí. Inclusive, antes de vir, eu fiz meu treino. Inclusive, pessoal, eu tento essa entrevista com esse rapaz aqui, já tá com mais de mês. Aí eu converso, Valência, rapaz, hoje tem treino do time, não sei o quê. Aí vai na outra segunda, hoje também tem treino. Aí na semana passada eu disse, olha, segunda-feira que vem você vai ter que ir pro programa. Aí está feito, e o homem tá aqui, cumprindo aqui. Então você treina no futebol amador, mas você ainda tem esperança de voltar a trabalhar no futebol profissional. Eu acho que assim, todo jogador, enquanto ele tiver saúde e vontade, nunca quer se afastar da bola. A gente nunca quer. Aqueles que dizem que se aposentam, acho que eles nunca se aposentaram, eles continuam. Você chama qualquer jogador e se ele tiver saúde e estiver bem fisicamente ainda, ele está pronto para trabalhar. Só que, como vocês falaram, inclusive aqui, o futebol na parte econômica não ajuda muito a gente. E você largar uma coisa que você tem certo, por 3 meses se aventurar, você não quer. E eu, com a experiência que tenho já, sair daqui, da minha casa, minha família, minha esposa, meu filho, e
ir para jogar sem saber se a gente vai receber dias, a gente não quer, eu não quero fazer mais isso, porque já tenho um trabalho estabilizado, tenho minha família, estamos estabilizados, então eu não quero colocar, digamos assim, não quero prejudicar isso, sabe? Os clubes pequenos não dão essa segurança para você, ou seja, o campeonato é muito curto para de repente você arriscar sair daqui até para um outro local. E termina que quando eles me chamam aqui no Barbalha, já estou na cidade, dá para fazer as duas coisas, fica um pouco puxado, mas eu consigo fazer. E aí vou me virando, né, como vocês falam aqui. O Leandro Santos, eu falei do Leandro, ele diz, ó, ainda teve o Mosqueira, se não me engano, que também estava. Então era o Reteria, Mosqueira e Marcelo Londonho. Marcelo Londonho, eu lembro bem do Marcelo Londonho que foi pro Crato, né? Foi pro Crato. Ainda foi pro Crato. E aí você eram 4 colombianos então, que vieram pro Barbalha, só você não conseguiu ser inscrito por conta da documentação. O pastor comeu só o dinheiro, o pastor pegou o dízimo do seu empresário e até hoje ninguém sabe o que fez. Iolen Valência Ruidias. Felicitações. É parente, Valência, que é Iolen Valência Ruidias. Iolen, né? É uma tia. Iolen. É uma tia. Mais mora aqui ou mora lá? Não, ela mora na Colômbia. Mora na Colômbia, ou seja, tá sabendo que você ia para cá, veio para cá também, tá acompanhando. A Angélica também por aqui. É minha prima. Angélica, Sofia Vélez. Manito de mi coração te amo, a irmã, né? Já botou aqui Manito, Sofia Vélez, né? Saludos, leitura hermana e sobrinos, um abraço de la distância, te amamos, né? Já destaca aqui também a irmã do Valência. Valência, e aí você, poxa, deixou de ir para a Colômbia, você ficou aqui no Brasil, mas já chegou a retornar para lá depois, dessa decepção que você teve aqui no time do Barbalha naquela ocasião? Olha, foi bem planejada a minha viagem, né? Eu ia tentava viajar há muito tempo, sentia muita saudade aqui, inclusive um tempo fiquei tudo louco aqui, estressado, porque queria ir mesmo, mas aí quando eu planejei para ir, começou a pandemia. E eu não consegui ir. Então minha esposa e eu decidimos fazer a nossa casa. Você já tinha casado com uma barbalhense. Isso. Então, nesse tempo, a gente tomou nossas economias e fez uma casa. A nossa casa, né? Depois, esse ano, eu decidi, depois do Cearense, decidi viajar. Eu viajei o dia 24 de abril, viajei para a Colômbia, passei um tempo lá com minha família e voltei, retornei o dia 15 de maio. Cheguei aqui no Brasil. Então foi com a esposa? Com não, eu filho? fui só. Fui só. Fui só, fui visitar minha família. Tinha meu avô, estava um pouco doente. E visitei todos eles. Inclusive você me disse, eu acho na semana passada, que ele tinha falecido na semana passada. Eu perdi o meu avô por parte de mãe. Eu perdi ele, mas eu fico. O meu conforto é que eu vi ele com vida, né? E eu fico feliz de ter visto ele. Lógico, a minha tristeza, né, de não poder ir lá no enterro dele e tudo, ficar com a família. Mas a minha esperança é que a gente possa também, pelo menos eu possa um dia encontrar-me com ele lá nos ares, né, se eu viver uma vida de acordo com Jesus quer. Você está quantos anos hoje, Valência? Eu estou com 35. 35. Eu costumo dizer que o goleiro ele é uma coisa diferente do jogador. Ele parece que tem uma vida mais longeva no futebol, né? A gente vê goleiro com 40, 42 anos, agarrando. Eu estava conversando com o Mondragon, disse: Mondragon, dava para estar jogando ainda, até que vem recebendo convites, baita goleiro. Sim. E a gente vê alguns goleiros chegando ao auge com uma idade. O Fernando Praz, por exemplo, do Vasco, Palmeiras, né? O próprio Rogério Ceni, enfim, vários goleiros que tiveram, Pagliuca na Itália, o Buffon também, goleiros que chegaram a uma certa idade ali jogando no alto nível. Ou seja, você também pensa, assim, o futebol é uma coisa que você não pensa parar nem tão cedo. Não, o futebol é uma coisa que eu amo futebol, eu saí, deixei a minha família todos lá por conta do futebol. Então é uma coisa que eu não deixo assim fácil, eu não deixo de amar o futebol. E inclusive aqui no Brasil agora tem o Fábio, né, no Fluminense.
O goleiro que é muito referência, né, para quem quer trabalhar até certa idade. Acho que a gente, de acordo com você vive... O Fábio tem mais eu acho mais de quase 30 anos de atividade, por aí. Não, de atividade, sim, né? Sim. Porque eu lembro do Fábio, reserva do Vasco, reserva do Elton, na Copa João Avelange de 2000. Aquele time 2000 que foi campeão com o Romário, com Euler, Juninho e tal. E o Fábio era reserva do Elton. Em 2000, nós estamos em 2025. Né? E o Fábio ainda está no nível muito bom. O Cássio, que está no Cruzeiro, né, do Corinthians, também no nível muito bom. Então, a gente consegue ver goleiros, né, chegando, se cuidando, chegando na certa idade, jogando bem. Angélica, no Extra Orgulho, Valência, aí fala que você é o orgulho de todos lá. O Leandro está perguntando se é verdade que você já jogou Libertadores da América. Não, eu fiz parte da pré-temporada em 2011 com o Júnior de Barranquilla. Para Libertadores esse ano. Só que Júnior de Barranquilla lá na Colômbia mesmo. Eu fui formado pelo Júnior de Barranquilla. Só que nesse ano eles trouxeram Vieira, goleiro uruguaio Vieira, e eu ia ficar quinto, quarto goleiro. Então, o Barranquilla Futebol Clube é praticamente a mesma entidade lá. Eu queria jogar, eu não queria fazer parte, praticamente, e eu queria ser mais visto e ter experiência. E eles mandaram eu para a Série B. Nesse ano, 2011, 2012, a minha carreira cresceu muito, ganhei muita experiência. Inclusive, peguei o América de Cali lá no Pascoal Guerreiro, cheio. Então, isso acrescentou muito para a minha carreira. A Angélica está dizendo, Emílio te manda abraços, está dizendo aqui a Angélica. O Emílio, quem é Emílio? O Emílio é o meu primo, é o filho da minha prima. Lá na Colômbia também. Dalvan, você conhece Dalvan, né? Claro. Tem uma canhotinha que é venenosa. Aliás, ele é ambidestro, tanto mais de canhota como de direita. Fera no campo e na vida, tamo junto, manito, diz aqui o Dalvan. Para mim, um dos bons talentos que a gente tem aqui no futebol do Cariri. Não teve dificuldade com a língua, né, cara? Você hoje já fala português numa boa. Não, mas teve muito. Um sotaque mais... Mas teve muita dificuldade no começo. Eles, inclusive, o Dalvan, ele ria muito de mim, porque eu era malandro, né? O jogador é malandro, tem que ser malandro. E eu já compreendia um pouco, mas eu sempre falava, não entendo. E ele até hoje... tirar onda comigo por conta disso, mas Dalvan para mim é um irmão, eu gosto muito dele, quero muito dele, tenho ele como irmão aqui que o futebol me deu, por conta de tudo que eu passei, ele sempre esteve presente comigo nessa época, então eu sou grato muito também a Dalvan, meu amigo, né, e inclusive quando a gente se enfrentou com o Cariri lá no Inaldão, eu abracei ele e disse, olha, é muito especial jogar contra você, mas preferia você do meu lado aqui. Terminou que ele fez gol em mim, né? Mas no final do jogo a gente ganhou e eu ganhei o duelo dele nesse dia. Você se deu bem aí. Sim. O Valência, quem foi tua referência para você jogar futebol e ir pro gol lá na Colômbia? Bom, existia um goleiro, ele já faleceu, Miguel Calero. Foi um goleiro da Seleção Colômbia, jogou no Pachuca de México. Foi um cara que eu sempre assistia muito o vídeo dele. E então, digamos que foi uma referência para mim. Goleiro colombiano, Oscar Córdoba também. Foi um goleiro que jogou no Boca Juniors e Seleção Colômbia. Então a gente teve essa referência. E na verdade eu comecei no gol já tarde. Eu comecei já com quase 18 anos já. Eu não esperava, eu não tinha isso de querer ser goleiro. Comecei já muito tarde e eu não tive base. Quando cheguei em Barranquilla, eu não tinha base nenhuma. E passei um ano só fazendo treinamento de goleiro. Doeu muito, sofri bastante. E no treinamento de goleiro sim. É muito difícil. Sofri bastante, mas no ano seguinte, isso foi em 2009. Praticamente a minha carreira começou em 2009. E em 2010 eu já estava assinando o contrato. Então eu pulei muitos ciclos. Muitas coisas que deveria ter passado eu pulei. E depois, com os anos, foi que vim tomando essa experiência. Quando eu fui para o Paraguai, no Paraguai foi uma escola bonita. E era para mim um desafio ir para lá, porque eu via que na Colômbia sempre chegavam goleiros paraguaios. Paraguai, Uruguai, alguma coisa tem lá. E se tiver a oportunidade de ir, eu vou. Então foi uma coisa que eu quis investir para meu crescimento. E terminou que joguei um tempo lá, um ano e meio joguei.
seguido lá no Paraguai. E olha que quando voltei para jogar aqui no Barbalha, praticamente eu tinha, digamos que eu tinha uns 10 anos que eu não jogava um jogo oficial mais. Praticamente 10 anos que eu não jogava um jogo oficial, que não tinha uma sequência de jogo. E treinava, ia pro time, só isso. E sem conseguir jogar, ficava na reserva, mas sem conseguir jogar. Isso. E a gente sabe que para nós goleiros, nós tem que ter esse tempo de bola, essas ritmo coisas. De jogo. Ritmo de jogo para todo jogador. E no primeiro jogo que a gente enfrentou lá o Floresta, inclusive, eu não aguentei o jogo todo. Se lembra, eu saí com cãibras nas 2 pernas. E depois fiquei meio triste, achando que o treinador não ia me colocar contra Cariri. Mas ele continuou e colocou, e para a glória de Deus eu joguei bem lá no Hinaldão. E isso foi um jogo muito importante, porque as pessoas de lá da cidade que me conhecem, tem muita gente que torce, que queria me ver jogar. Talvez porque viu quando eu cheguei e viu o potencial que eu tinha. Então, foi muito especial esse jogo, porque foi como um momento de eu retribuir a eles todos os bons desejos que eles tinham por mim. E foi um jogo que eu me entreguei ao máximo esse dia. Esse dia eu entreguei ao máximo, entreguei meu melhor. E como que foi uma missão cumprida, sabe? E foi muito satisfatório. Então, aquela vitória contra o Cariri do Barbalha teve um gosto especial. Foi muito especial, porque foi meu primeiro jogo como um profissional ali em casa, ali na minha cidade, né? Porque praticamente o Barbalha é a minha cidade também. Você hoje já se considera barbalense? Claro, eu me considero barbalense, eu gosto muito da cidade, as pessoas dali são maravilhosas. Me diga uma coisa, e você falou aí no goleiro lá do Córdoba, e o Higuita, cara? Higuita já é uma referência mais antiga, né? Eu não vi muito jogar Higuita, inclusive ele terminou sua carreira em Deportivo Pereira, e quando eu estava em El Barranquilla Futebol Clube, a gente enfrentou o time dele, o Pereira. Nessa época o Pereira tinha sido rebaixado. E para mim era emocionante jogar contra o Pereira, porque ia enfrentar a Higuita, um goleiro dessa referência de tamanho. Mas ele terminou que ele não jogou, acho que ele foi para a reserva nesse dia. E a gente jogou lá. Ele é ídolo lá na Colômbia. Sim, claro. Ele é uma resenha, né? Um goleiro folclore no mundo todo. Aquela defesa do Escorpião. Sim. Quem acompanha futebol, né? Quantas pessoas não querem ver? Às vezes você fala de Escorpião, como é isso? O pessoal vai no YouTube e vê, porque era uma figuraça realmente. Sim. Inclusive, quando a gente está no treino, na resenha, eu tento fazer essas coisas assim, só para tirar onda. Mas nunca vai ficar. Não vai arriscar, não. No jogo não dá, não. Não dá, não. Aí é loucura. Higuita realmente era uma resenha muito grande. Cara, para você fala sobre esse jogo do Barbalha contra o Cariri, que foi algo especial para você. E antes, assim, teve algum jogo, assim, por exemplo, na Colômbia mesmo, que foi um jogo marcante para você? Quando joguei contra a América de Cali, em 2012. América de Cali. Foi um jogo muito importante porque foi meu primeiro jogo com tanta torcida. Nunca tinha experimentado isso. Inclusive, o treinador, o preparador físico, o professor Giovanni, ele não deixou eu aquecer lá do lado de fora. Não deixou aquecer lá no campo. Ele pediu para aquecer lá dentro, no estádio, porque não saberia como eu iria reagir. Terminou que tamanha era a multidão que estava nas arquibancadas. Sim. E terminou que a gente perdeu o jogo lá 1-0. Mas esse dia foi muito, muito marcante para mim. Eu defendi muito, graças a Deus. Qual é o estádio? Pascoal Guerreiro. E aí você, ou seja, quanto mais gente na arquibancada você gosta? É bom. Fica bom, porque isso, tipo, o grito anima a gente, sabe? Então isso é maravilhoso. Se for contra, é um detalhe para você. Não, a gente depois que entra lá e toca na bola, a gente começa a se divertir, esquece que anda lá fora. A gente não escuta mais nada. E por que o Vladimir sacou do time, cara, do Barbalha? Digamos que até hoje, até os 11 meninos estão sem entender um pouco, mas foi uma questão que ele quis tentar. Na verdade, ele, antes do jogo, falou para mim, disse que eu não estava saindo por desmérito nenhum, mas que ele queria experimentar pelo que o outro goleiro tinha um jogo com os pés, achando que melhor do que eu, e ele tentou, mas é decisão dele, eu tinha que respeitar. Eu fiquei com raiva, lógico, inclusive no treino eu refleti isso para ele, disse, eu fiquei com raiva, a gente conversou. Ou seja, ele abriu o jogo para você, mas você também não escondeu o jogo, você também deixou claro que não gostou. Claro, porque ninguém gosta dele, você tá jogando, sabe, mas a gente tem que respeitar, a gente tá abaixo de um mandato, né, então
A gente é peão, digamos assim, e ele que manda, ele que coloca as peças, e eu tinha que aceitar. Você espera ter oportunidade de jogar no Barbalha já no ano que vem? Não sei, na verdade. Meu telefone sempre está aí, né? À espera. Eles precisar, se eu tiver à disposição, pode ser. Até porque teve a renovação agora da diretoria, né? O presidente continua. A gente não sabe quem vai ficar como técnico. Caiu, né, para a Série B. Vai ter que jogar uma Série B que se espera muito difícil, com 5 times da região. Não sei como é que vai ser a fórmula da disputa, mas a expectativa é que haja uma chave regional. Ou seja, e aí teríamos, ou poderemos ter grandes jogos, né? E como você está doido para jogar futebol profissional, não quer muito sair de casa, para você seria ótimo voltar a vestir a camisa do Barbalha. Então. Sim, seria maravilhoso para mim. Continuar fazendo história aí com eles, porque não ganhar um acesso novamente, deixar o time onde a gente encontrou. Que era o que nós queríamos, que nós não conseguimos deixar o time na primeira divisão. Qual foi a sua maior decepção? Aqui no futebol? Acho que foi o ter vindo para o Brasil, no sentido do futebol, porque eu não consegui aquilo que eu esperava no futebol. Foi muito decepcionante, porque isso terminou, digamos, eu me colocando como se realmente isso era para mim. A decisão foi minha, eu apostei nisso, literalmente eu apostei nisso, porque quando me falaram do Brasil, como eu te falei, a gente pensa, quem está lá fora, que o Brasil é a maior potência, né, no futebol sul-americano. E que aqui não tem crise. Que aqui não tem crise. E que você não que os times tudo pagam em dia. E que você não espera uma diretoria desorganizada, que você não espera, digamos assim... ser enganado por empresário. Isso, um campeonato curto, você não espera isso. Você espera que, assim como você passou pela Colômbia, pelo Paraguai, os campeonatos sejam decorridos o ano todo e você seja empregado. Mas você termina se encontrando com uma realidade aqui que você não está acostumado. E não estava realmente acostumado. Então foi muito complicado. Então o campeonato para aqui é muito curto nos padrões que vocês jogam lá. Exatamente. O campeonato é ano tudo. E o contrato mínimo, na Colômbia acho que ainda é 1 ano, contrato mínimo para jogador. E aqui não. E aqui não. Aqui demora menos, pouco tempo. E você depois tem que ver se ainda continua jogando na Série B, uma série C. E muitas das vezes você não vai, porque sabemos que o econômico não é agradável para você, porque tem sua família. E já tem, inclusive, jogadores que vão até de graça para jogar, para tentar uma possibilidade, uma oportunidade de crescer no futebol e a mostrar o trabalho. E quando você já está em uma certa idade, você já não está mais para isso. Você não quer mais arriscar, porque o seu filho precisa, a sua esposa precisa, a família precisa. E você não vai arriscar isso. Então você quer ficar no futebol profissional, mas por enquanto não tem que ser por aqui para não atrapalhar o seu dia a dia lá na sua barbearia, que está dando para sustentar a família numa boa. Isso. Inclusive, meu amigo Renteria, ele sempre fica brigando comigo, porque ele me chama para ir para lá. E eu nunca quis ir para Honduras com ele. Ele está em Honduras. Ele está em Honduras. Ele se naturalizou lá, hondurenho. E ele me chama, e eu nunca quis sair porque aqui ficava perto da minha família, e ele sempre me reclamou isso, que porque eu não arriscava, que porque eu não ia para lá com ele. Inclusive eu falei para ele, já tô bem, se eu não voltei a jogar, e se você precisar de mim é só me ligar que eu tô indo. E deixei a porta lá para ele, já logo pronto, se ele quiser levar eu tô pronto para ir também para lá. Da primeira, gente, que bacana a gente tá trazendo um pouquinho dessa história do Valência, né, colombiano, que veio para o Brasil achando que aqui era um paraíso para o futebol. Mas a realidade por aqui não é aquela, né, que o pessoal lá fora às vezes pensa, principalmente nos times pequenos, né, no futebol aqui do interior, a coisa acabou complicando. Eres nuestro orgullo, siempre de la mano de Dios. Diz aqui a Angélica, né? Dizendo que ele é o orgulho aqui da família, sempre na mão de Deus. O Leandro diz, pesa a escolha, 3 meses no profissional ou poder jogar as competições do amador. Diz aqui, aliás, pergunta o Leandro, né? Porque o amador também dá para ganhar um dinheirinho aqui, né, Valência? Aqui na região. Sim. Só que as ligas não deixam os jogadores profissionais atuar. Por exemplo, aqui na CA Júnior não permite jogador que assina no ano jogar. Aí você fica parado aqui.
Em Barbalha também não permite. Não está permitindo. Não está permitindo. E a gente vai jogar lá fora, por exemplo, eu vou jogar, inclusive, esse fim de mês, pelo campeonato em Tauá. Campeonato bacana, bonito. Lá o pessoal investe. Um nível muito bom de futebol, inclusive. E mando já um abraço para a galera lá do Veracruz. Que o futebol lá, a galera não tem isso. Não restrita isso. Ou seja, que acaba atrapalhando também. Ou seja, o pessoal jogou um campeonato curto, que infelizmente nosso estadual é curto. E aí, se depender das ligas aqui, fica o ano parado porque não dá oportunidade. Não dá oportunidade. Inclusive, o ano passado, eu não joguei pelo Barbalha, não fui pelo Barbalha, e os meninos sabem, o Robson sabe, que ele me ligou, e eu não fui, porque ano passado o Barbalha estava por uma crise econômica, né, maior do que a desse ano. E ele me chamou para ir, eu não fui pelo econômico, a gente não conseguiu chegar a um acordo. E no Amador você estava ganhando mais. Isso, e no Amador eu falei para ele pois, que era melhor para mim. E por isso não assinei ano passado. Terminei jogando Amador, inclusive teve uma pequena lesão no Amador e também isso chega a você a se atrapalhar. E no Barbalense terminei jogando na terceira com um time que eu formei com meus amigos lá. Todos os colegas formamos um time para jogar a terceira divisão. Então, para você, se por acaso a Liga lá em Barbalho, a CA Júnior aqui, liberasse, era até melhor. Claro. Ou seja, porque aí você podia jogar o profissional e jogar também o amador numa boa. Dá para ganhar esse dinheirinho porque o amador está investindo bem aqui, na região. Sim, é verdade. Seria uma ajuda. Sofia, cadê aqui? Apoia a Donte desde la distância, hermano lindo. A família está aproveitando também aqui para mandar mensagens de carinho para o Valência, né? O Edson Silva, boa noite a todos. E aí, Tony, tem novidades do Verdão? Acabei de falar, o Edson. Falo já de novo aqui para você sobre o Verdão, que ele se refere é o time do Icasa. Valência, cara, desejo boa sorte a você. Espero muito que você possa atuar no futebol profissional também aqui na região. Por exemplo, eu lamentei muito quando você parou, quando eu soube que você continuou em Barbalha. Lamentei. Inclusive, foi um dos caras que torci muito quando você vestiu a camisa do Barbalha, por saber que a sua chegada foi muito conturbada. Eu não sabia desses detalhes. Na época eu não acompanhava tão muito perto, mas eu sabia que tinha sido muito complicado e acompanhei porque o pastor Antônio lá pegou corda comigo, que eu chegava no ar e dizia: pastor, o senhor está atrás dos dólares, paga os homens em real, não se preocupe com dólar não, pastor. Ele disse: rapaz, está me queimando, isso é que está queimado, homem. Não, dá calote no povo, de repente ele sumiu e aí ninguém mais viu o tal do pastor que veio, deu um cano em vocês, deu um cano em todo mundo, infelizmente. E o outro goleiro, cara, que eu tenho muito vontade de vê-lo ainda no futebol profissional, é o Guilherme. Guilherme que está trabalhando na base lá do Guarani. Sim. Jovem Guilherme, filho da minha amiga Samara, que para mim é um dos bons talentos que nós temos lá da cidade de Barbalha. Já foi campeão no Guarani, da Fares Lopes, ele fazia parte do grupo, já participou do Icasa, foi para Santa Cruz de Recife, e é um garoto que para mim, hoje está jogando X1, jogando também amador, mas é um garoto que eu ainda quero ver também voltando para o futebol profissional. Então torço muito para ver você, quem sabe o Guilherme também voltando, e você no futebol profissional, que seja em alguns clubes aqui da região, quem sabe esses clubes podem ser até um trampolim para uma proposta boa no outro clube, verdade, com um salário melhor. Então acho que é importante demais isso. E agradecer por você ter vindo aqui, né, contar um pouquinho da sua história. O colombiano mais barbalhense que a gente conhece, aí o Lúcio Valência. Muito obrigado mesmo aqui, que Deus abençoe você e sua família, meu irmão. Obrigado, Tony. Eu que te agradeço pela oportunidade, pelo convite. Inclusive, falando de Guilherme, eu trabalhei com ele quando eles foram campeão pelo Guarani na Fares Lopes. Eu também fazia parte do grupo, mas eu não estava inscrito. Em 2016. Foi, Jorge, Washington e Cabal, eles levaram eu para eu treinar lá e me manter. E a maioria dos jogadores tudinho me acolheram e fiz grande amizade aí com eles. E trabalhei com o Guilherme, ainda era bem um menino. Garotão assim, na época. Mas é um baita de um goleiro, respeito muito ele também, o trabalho dele, admiro ele trabalha muito bem, um goleirão. E também torço por ele, espero que ver ele
Inclusive, eu fico criticando quando os clubes daqui da cidade trazem, sem desmerecer os outros goleiros que vêm, né? Mas poderiam dar oportunidade para ele, que é um goleiro de casa. E, inclusive, economizaria em despesas, né? De alojamento, essas coisas, mas eles não veem isso. E eu te agradeço novamente pelo convite. Desde já quero mandar... Vou mandar um abraço para minha família, só que eu vou fazer em espanhol, né? Fica à vontade. À vontade. Angie, Meli, Sofía, tia Yola, a todos ustedes les mando un abrazo, un beso, los quiero mucho y espero que todos estén bien. Ya en breve nos vemos nuevamente. Tá certo, em breve você vai, com certeza. Boa, Valência, gente boa demais. Quem tá dizendo aqui é o Elvis Souza. Eu acho que é o Elvis lateral, não sei. Eu acho que é o Elvis. Tá em Portugal, né? Foi para Portugal o Elvis ou não? Ou é outro Elvis? Eu não sei agora se é o mesmo Elvis. Mas ele deixou uma mensagem aqui. Boa, Valência, gente boa demais. Tá dizendo aqui o Elvis, deixando também um recadinho aqui para o nosso querido Valência, goleiro colombiano que veio para o Brasil em 2016 com o sonho de jogar no futebol brasileiro. E levou um cano daqueles, rapaz, dos empresários que acabaram trazendo ele, mais 3 colombianos aqui para Barbalha. Mas eis que o homem ficou em Barbalha, constituiu família, tem esposa, tem filho e hoje tem uma barbearia lá na rua José Júlio, na Rua Nova, como é conhecida lá na Vila Santo Antônio, em Barbalha. Valência, obrigado, tá bom, meu irmão? Eu que te agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Tá aqui o Valência conversando com a gente no replay. Finalzinho aqui do programa, só para destacar aqui, cadê quem foi que perguntou? O Eldson, dando boa noite, perguntando se tem novidades do Verdão. Tivemos mais um voto no STJ, tá bom, Eldson? Da juíza Nancy Andrighi, lá do STJ, e ela vota acompanhando o voto do relator. Então são 2 votos contra no STJ, a CBF. Tá ok? E a gente tem informação de que o caso do Icasa está com a juíza da primeira instância, dona Bianca Ferreira do Amaral. A doutora Bianca Ferreira do Amaral, uma fonte me diz que a gente não deve se surpreender se por acaso ela, de repente, mandar executar aí o pagamento da indenização milionária do Icasa, que estaria aguardando os cálculos do perito. Há uma conversa de bastidor nesse sentido, né? Há uma conversa de bastidor. Como a gente não tem a confirmação, as coisas com a justiça, geralmente, quando eles chegam, já vão publicando tudo, né? E nos bastidores também se fala sobre a questão de uma tentativa de negociação, que já tinha do Icasa desde a época do Aloysio Gregório, né? Antes do Aloysio falecer, já havia uma tentativa e há uma tentativa de negociação junto à CBF. Enfim, essas situações podem também estar correndo aí em paralelo. Então vamos ficar acompanhando e qualquer novidade que a gente vier a saber, lógico que a gente vai trazer para você aqui nas nossas plataformas digitais, tá ok? Lembrando que o jogo do fim de semana entre Seleção Brasileira Master e Seleção Cearense Master foi 4-2 para os cearenses. O jogo está aqui no YouTube e você pode assistir depois. A gente vai posteriormente trazer os melhores momentos para você com os gols. Foram 2 gols do Sérgio Alves, um do Rinaldo, um do Lúcio Bala para os cearenses. Viola e o Dionei marcaram para o Brasil Master. E a gente tem várias entrevistas, tá ok? No TikTok, no YouTube, no Instagram, com os craques, né, que tanto jogaram do time como no outro, e a gente acabou repercutindo também em outras situações. A gente tem muita coisa que você pode aproveitar legal. Chegou, o programa já tinha rolado? Não se preocupa, a gente vai deixar o programa salvo e você pode ver também o bate-papo que a gente teve com o vereador William Basílio, que está colocando aí uma audiência pública para quinta-feira na Câmara Municipal. Também o Mondragon, né, que disse que recebeu o convite para voltar a jogar futebol pela equipe do Guarani, um dos grandes goleiros que nós tivemos nos últimos anos aqui também na região. Enfim, muita coisa bacana. Fala do Fábio Bilica, Júnior Xuxa, do Mota, enfim, uma galera boa que acabou falando aqui no programa Replay de hoje, tá certo? Quer fazer um programa também com toda a estrutura aqui do Estúdio Fubá, assim como nós fazemos? Entre em contato com o Fubá Estúdio, ou então você pode falar com o Jimmy Macedo no Instagram, JIMMY,
tudo junto. Jimmy Macedo, vai lá no PV, conversa com ele no Instagram, o equipamento, tecnologia, um ambiente super agradável para que você possa aproveitar toda essa estrutura por aqui, tá ok? Agradeço demais a você pelo carinho, pela parceria. Lembrando que no próximo sábado a gente vai estar dois confrontos interessantes. Os jogos começam às 5 da tarde na Areninha do Seminário. O primeiro jogo é Crato contra o Icasa, depois tem Barbalha contra o Guarani. Os dois vencedores vão se enfrentar na final. Então, um jogo começa às 5 da tarde, o outro começa às 6, e aí depois dá um tempinho para dar descansada os jogadores do time vencedor do segundo jogo, e aí nós teremos a final. Nós estaremos com o nosso canal, com o replay com Tony Souza, transmitindo todos os jogos, tá ok? Então, Icasa e Crato, Barbalha e Guarani os confrontos. Os vencedores se enfrentam na final. O troféu vai ter aí o nome, receberá o nome, uma homenagem ao grande tico da liga, o Francisco Alves, né? De Assis Alves, Francisco de Assis Alves, que é o conhecido tico da Liga, de saudosa memória, que por muito tempo foi presidente da Liga do Crato, uma pessoa muito querida lá na terrinha, na Princesa do Cariri, e vai dar o nome aí, vai ter o nome sendo homenageado com o troféu de campeão lá do Quadrangular da Amizade, que tivemos no ano passado. O ano passado o Crato acabou vencendo a equipe do Guarani na final por 1-0, o gol do Jean Bala, e este ano teremos novamente esse quadrangular muito bacana na organização do Jean Bala, o pessoal lá da Areninha do Seminário na cidade do Crato. Durante a semana a gente vai estar divulgando mais detalhes, tudo para que você também possa ficar por dentro. Só ex-jogadores, vão ter alguns convidados, mas a maior parte são ex-jogadores que fizeram sucesso e marcaram história de Crato, Barbalha, Icasa e Guarani de Juazeiro. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho, uma semana abençoada, mais um abraço para o meu amigo Cancildo. Moisés Cancildo está aniversariando hoje, a gente abraça carinhosamente a todos os aniversariantes. Que Deus abençoe você e sua família e até a próxima. Valeu!